Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Não consigo ouvir ninguém. Não sei se sou eu. A gente vai colocar a reunião para gravar. Iniciei agora a gravação. Aí queria pedir o consentimento aí de vocês, informar que tá todo mundo ok com isso, que a intenção é a gente deixar esse material disponível no YouTube para quem não pôde assistir hoje, assistir depois, e quem assistir hoje, tiver interesse de assistir de novo, está disponível lá. A gente vai divulgar no canal da Pega e a gente está preparando também o nosso canal do Além do Sangue no YouTube para começar a compartilhar lá também nossas reuniões. Então, fiz essa apresentação bem rapidinho, queria que os convidados se apresentassem aí e tá com vocês a fala, pode ficar à vontade. Sim, a gente vai pedir para quem não estiver falando ficar com o microfone desligado. Eu não lembro se aqui tem a opção da mãozinha para falar, acho que não me lembro. Enfim, mas quem tiver pergunta, pode colocar lá no chat, que quando o pessoal terminar a palavra deles, a gente vai abrir para perguntas. Ou se eles preferirem também. Tem, né? Eu não estou vendo aqui no meu, mas eu acho que é porque eu sou administradora, então... É na parte que tem mais, do lado dos participantes, aí tem levantar a mão. Beleza. Valeu, José Cláudio. Aí os participantes escolhem se quer que o pessoal interrompa para fazer pergunta ou se prefere que faça no final. Aí está com vocês, gente. Boa noite. Boa noite, eu sou Carla, né? Sou assistente social lá da Vara da Infância, estou desde 2008, então a gente já passou também por muitas mudanças nesse Sistema Nacional de Adoção, né? A nossa equipe é composta por 5 técnicos, a gente está em 3 aqui, os psicólogos eles tiveram problemas e não puderam estar com a gente, mas possivelmente na próxima eles estarão. E, assim, antes de começar mesmo, passar a palavra para a apresentação aí do resto da minha equipe, agradecer, né, o Além do Sangue. Eles chegaram num momento extremamente oportuno, que a gente estava precisando muito. A gente estava com a Acolher, que era o grupo de pretendentes à adoção, sem poder estar funcionando, porque eles não conseguiram se adaptar a essa questão online. E eles chegaram com a proposta do pós-adoção, né? E, graças a Deus, eles foram movidos a também estar acolhendo, né, quem está entrando aí no Cadastro Nacional de Adoção, como também está dando suporte ao pós-adoção. E aí eu queria começar agradecendo a eles e passar a palavra para o meu maravilhoso pedagogo, para poder se apresentar. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu espero que a internet não caia, porque é uma dificuldade na internet. Meu nome é Haroldo, eu sou pedagogo da equipe, né? Eu estou desde 2010, pouco depois, eu acho, de Carla. Carla, a gente entrou junto, mas eu fui lotado em Recife, e fiz em algumas varas em Recife lá, com ato infracional, com a temática da adoção também, né? Mas mais para a parte de reintegração familiar, que lá em Recife funciona de uma maneira bem repartida, né? Aí, em 2010, eu vim para cá, e aqui a gente cuida de tudo. Cuida de guarda, cuida de tutela, de adoção, de ato infracional, de preparação de pretendentes à adoção, né? De tudo, né? E aí a gente trabalha com essas temáticas todas. Eu estou desde 2010, estou à disposição, né, para o que puder ser tirado de dúvida de vocês, né? Eu acredito que a proposta foi essa, né, de um bate-papo. Eu prefiro mais um bate-papo do que essa coisa de palestra, porque eu não sou bom muito de ficar verbalizando as coisas em palestras. Mas bate-papo eu adoro. Tá bom? Estou à disposição. Lá na Vara, quando a gente voltar também, né, a gente sempre está... o horário todo, né? O horário era de 8 até às 17, 9 às 16. Ficou mudando, né? Mas atendemos quando a gente voltar, né, direitinho vocês lá também, vocês podem chegar, tirar dúvidas e telefonar, e tem e-mails, né, o que for possível a gente vai socializar aqui, né, para manter a comunicação com vocês. Nós somos uma equipe de avaliação, né, na verdade, assim, a gente está viva para que vocês participem de tudo isso, né, que tudo isso está sendo novo, o grupo, porque o grupo é de vocês, né,
e a gente está na vara, assim, enquanto parceiros desse grupo, né, e enquanto avaliadores de vocês no momento posterior. Mas aí, estou à vontade, estejam à vontade, né, para perguntar o que a gente puder ajudar no dia de hoje, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Tailândia, eu sou assistente social da Vara da Infância, trabalho junto com Haroldo e Carla, eles me treinaram, né, eu tive essa oportunidade de chegar na Vara e ser treinado pelos dois. E aí eu cheguei na Vara em 2011, completei 10 anos esse ano, e queria deixar para vocês a mensagem: esse é o melhor espaço para que vocês se preparem continuamente, não é um espaço que vai ser pontual, porque a partir da chegada dos filhos de vocês, de cada um de vocês, vocês vão ter dúvidas e mais dúvidas. E esse é o espaço de partilha, né? Esse é o espaço que vocês podem abstrair tudo que vocês precisam para saber como lidar. Porque, assim, a filiação adotiva, ela é igual à filiação biológica. E, assim, as discussões, né, as dúvidas e a partilha das experiências é o que vai fortalecer vocês nessa caminhada, e nessa caminhada preparatória contínua. A gente está à disposição, né, nesse momento de hoje, como o Haroldo falou, e o posterior também, para caminhar junto. Perfeito. Aí a gente teve, assim, uma conversazinha, né, assim, com Yara, para saber o que era interessante, a gente começar a pontuar nessa roda de conversa. E aí a gente viu, assim, que tem muitas coisas que a gente precisava falar, né? A gente fazia isso no encontro presencial que durava 3 turnos. Então, a gente tinha muito tempo para estar dialogando e conversando com vocês. E aí a gente vai tentar fazer um resuminho disso, né? Assim, a gente vai pedir a Deus que dê tempo da gente poder abrir para perguntas e respostas, porque eu acho que isso aqui é o mais interessante, né? Da gente poder estar discutindo. Como a Haroldo disse, assim, a gente não é palestrante, a gente nunca participa dessas coisas, porque é justamente os três que não gostam muito dessa função, né, de estar falando desse jeito. Mas a gente acha assim, muito importante, né, nesse momento. Eu acho que é a possibilidade da gente estar junto de vocês. Infelizmente, eu estou pelo meu celular, aí eu não consigo ver, assim, colocar em galeria para eu ver todo mundo que está por aí. Mas eu sei que tem um monte de gente que já deve ter passado de alguma forma, ou por mim, ou por Haroldo, ou por Tailândia, e é um prazer tê-los aqui essa noite, né? Eu vou dar uma visão geral, né, da questão do nosso trabalho, né, e Haroldo e Tailândia vai me ajudando aí, complementando, e nas dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tentar, né, ir ajudando aqui. Bom, aí, assim, a gente pensou em estar começando o que é tudo isso, né? O que é esse sistema de garantias de direito das crianças e dos adolescentes. Então, a gente percebe que tem vários órgãos, vários instrumentos dentro do município, né? E aí, assim, sempre é guiado pelo município. Para o judiciário, a gente vai chamar de comarca. Por isso que a gente diz assim, a inscrição tem que ser na comarca que você faz parte. Porque em cada comarca há regras, né? Há atuações de conselhos, de alguns outros órgãos, que é importante a gente conhecer. Então, assim, aqui em Jaboatão especificamente, né, como essa rede, a gente tem os conselhos, tanto o Conselho Tutelar, como o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, né? Eles se reúnem em reunião de pleno, como eles chamam, uma vez no mês. A gente tem novinho agora nesse semestre, um centro integrado de apoio à criança e ao adolescente e às suas famílias. Então, aquelas crianças que têm seus direitos violados e que precisam de algum suporte, né, os conselhos tutelares têm encaminhado para esse centro, que é bem novo, né? E aí a gente tem o papel do judiciário, né, que especificamente na Vara da Infância e Juventude, a gente vai tratar de processos referentes, né, aos atos infracionais, como equipe por adolescentes, né, como a Haroldo disse, ele já atuou especificamente, né, nesse núcleo, como também nos processos cíveis, então, de guarda, tutela, adoção, né? Infelizmente, a gente não tem uma vara específica em Jaboatão para crimes relacionados às crianças e adolescentes. E aí, o que acontece, de verdade, é uma morosidade, porque as crianças e adolescentes que são vítimas ou são infratores, né, a gente tem esse cuidado de equipe técnica em estar dando esse suporte, mas se o agressor for um adulto, ele vai ser julgado com processo na vara criminal.
E aí essas duas coisas não andam juntos. Eu vou falar um pouquinho dos prazos da infância, e vocês vão ver que os prazos da infância eles são bem menores do que de outras varas, e por isso os nossos processos eles são mais céleres, mais rápidos. Então, a gente tem, né, desse lado judiciário, a gente tem a figura do promotor, né, do Ministério Público, que é aquele órgão que é acionado pelos conselhos tutelares quando há uma situação, né, de abuso, de negligência, enfim, de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Então, os conselhos tutelares, eles se remetem ao Ministério Público, que, na maioria das vezes, né, eles entram com a ação judicial, e aí é quando chega no judiciário. Então, é sempre uma dificuldade em entender. Então, se eu vejo algum caso que eu quero denunciar, eu ligo para o judiciário? Não, eu preciso entrar em contato ou com o Conselho Tutelar ou com o Ministério Público, porque o judiciário é o que vai dizer sim ou não diante daquela problemática. Mas quem vai levantar a problemática é o Ministério Público, né? Em grosso modo, né, é aquele que vai acusar. E aí tem a figura dos defensores públicos, né, para aquelas pessoas que não podem custear um advogado, né, particular, todos eles são assistidos pela Defensoria Pública, que atualmente, em nossa comarca, a gente tem 2 defensores públicos que são específicos para a vara da infância. Então, é mais ou menos isso, essa rede, né, essa rede de proteção. E aí a gente vai para a questão, né, de que a gente pontuou com Yara, das destituições do poder familiar. Como é que chega nisso, né? Por que demora tanto para as crianças serem destituídas? Por que demora tanto essa fila andar? Então, a gente vai estar sempre remetendo para essa questão dessa fila que, aos nossos olhos, muitas vezes ela não anda. Bom, quando há uma denúncia, seja anônima, ou seja de algum comunitário, ou até de um ente familiar, né, ao Conselho Tutelar, em relação à problemática, por exemplo, de exploração do trabalho infantil, abandono, pai e mãe são usuários de droga, e há dias as crianças estão ali sozinhas, sem o pai, sem a mãe. O Conselho Tutelar faz uma intervenção, né? É importante que o Conselho Tutelar conheça essa família, né? O acolhimento institucional não é a primeira medida que o Conselho Tutelar tem que aplicar, né? Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente versa que é a medida excepcional. Então, depois de esgotadas todas as possibilidades de que aquela criança fique no seio familiar, é que ela vai para o acolhimento institucional. E aí o Conselho Tutelar acionou o CRAS, acionou o CAPS para os pais se tratarem, tentou ver quem era a avó, quem era a tia, tentou sensibilizar, mas aí os pais, novamente, né, por causa do uso de drogas, deixaram as crianças sozinhas em casa, e aí não tem mais como trabalhar com essa família, e aí ele faz um acolhimento, né, que é algo, como eu disse, é algo que é a última medida. No acolhimento institucional, a gente tem hoje em Jaboatão 3 casos de acolhimento, e de acordo com o perfil do acolhimento, de acordo com o perfil do acolhido, ele vai para uma dessas instituições de acolhimento. O novo, né, do ano passado para cá, é que, além do acolhimento institucional, né, que nós temos 3, nós também, em Jaboatão, temos 4 famílias cadastradas no acolhimento familiar. Então, o conselheiro tutelar ele vai ver aquela situação e vai ver se encaixa no acolhimento familiar ou se encaixa no acolhimento institucional. Vamos entender que ele perceba que se encaixa no acolhimento institucional. Então, de acordo com o perfil da criança e do adolescente, ele vai encaminhar para uma de nossos 3 casas. Então, a gente tem o Vila Betânia, que é exclusivo, uma casa para meninas, então são 20 vagas para meninas. É possível incluir meninos se eles forem recém-nascidos até 2 anos de idade. Então, ela fica mais ou menos ali no bairro de Candeias, próxima à curva do que a gente chama popularmente de curva do S. Aí a gente tem uma casa, né, que é vinculada completamente à prefeitura, que é a Estação Feliz, que fica mais ou menos perto, um pouco depois do Marketplace, sentido Boa Viagem, né, Candeias Boa Viagem. E aí essa casa é para adolescentes, então de meninas e meninos de 12 até os 17 anos e 11 meses e tal, até completar 18 anos. Eu só não vou conseguir
está falando e vendo os comentários. E aí, se a Haroldo de Tailândia puder ir escrevendo, vai me ajudar, porque eu não vou conseguir fazer essas duas coisas. Até porque eu estou só me vendo. Está muito ruim para mim, mas é o jeito que eu consegui. Enfim, então a gente tem a Estação Feliz, de 12 aos 18 anos, e a gente tem o Lar de Maria, que fica na Maçangana, que o perfil é de meninas e meninos de 0 até 12 anos de idade. Então, as crianças e adolescentes, elas estão acolhidas nessa instituição, e diferente do que a gente imagina, né, que esse processo era demorado, e aí, assim, a gente, né, que já tem, a mais nova tem 10 anos de vara de infância, a gente via que realmente eram muito demorados. E a gente chegou, tanto eu, Tailândia, Haroldo, a atuar em casos de grupo de irmãos que chegaram bebês no acolhimento institucional, né? Quando eu cheguei, o Lar de Maria ainda era creche e abrigo ao mesmo tempo. Então, imagina, muitos meninos ainda sem processo, em 2008. E aí vem, em 2009, o que a gente chamava de... Hoje é SNA, mas era CNA, né? Para dar uma regulamentada nessa situação, né? Então, todas as crianças que estão no abrigo, a gente precisava ter uma guia de acolhimento, elas precisavam ter processos, e as famílias tinham 2 anos, isso em 2008, né? 2009, para se reorganizar, para ver se tinha possibilidade da reintegração familiar. Durante esse percurso, houveram várias mudanças, né? No primeiro Cadastro Nacional de Adoção, CNA, e agora no Sistema Nacional de Adoção. Então, assim, um grande avanço é que, assim, não há meninos no abrigo que não sejam conhecidos pela Justiça, pelo Ministério Público. Não existe isso, né? Todos têm que ter processo. E não é essa história de 2 anos, né? A gente acompanhou uma família que as meninas chegaram bebê, como eu falei, e saíram na maioridade, né? Então, assim, foram muitos anos de acolhimento. Hoje, isso não é teoricamente possível. Por quê? Os prazos, né, eu já começo a falar de prazos, eles hoje são bastante restritos. Então, a cada 3 meses, o juiz precisa fazer uma reavaliação daquela criança. Só que, se algo acontecer nesse trimestre, sei lá, apareceu uma tia que tem interesse, ou então o pai conseguiu um emprego, ou então a mãe teve alta do CAPS e agora está inserida em algum tipo de emprego formal, o apartamento lá no Suassuna que ia sair, saiu, enfim. Se as condições sociofamiliares elas forem alteradas nesses 3 meses, então é possível que haja uma audiência e é possível que aquele processo já caminhe. Mas nada acontece, 3 meses a família ela não conseguiu se reorganizar, então a gente tem a reavaliação por audiência, né, que a gente chama de audiência concentrada, que são a cada 6 meses. E aí todas as pessoas, inclusive a criança e o adolescente, ela é passível de ser escutada. Então, todos no abrigo, elas passam por essas avaliações, reavaliações, e aí, nesse período de 6 meses, não mais de 2 anos, que a família vai ter que mostrar ao judiciário que ela se reorganizou e ela tem a possibilidade de ter os seus filhos de volta. Mas aí vamos dizer que essa família também não conseguiu se reorganizar. Aí o Ministério Público, né, que é aquele que acusa, que eu tenho falado, né, desde o começo, ele já vai entrar com a medida, com o processo de destituição do poder familiar. Em algumas situações, o acolhimento foi algo assim tão grave, a situação que gerou o acolhimento foi algo tão grave que o Ministério Público entendeu que não dava para entrar com o processo de acolhimento, né, com a medida de proteção de acolhimento, seja institucional ou acolhimento familiar, mas ele já ingressa com a medida de instituição do poder familiar. Por exemplo, numa situação onde o pai e a mãe espancaram severamente, castigos, né, muito severos, ou então abuso sexual, ou então crime mesmo, às vezes de morte de algum dos filhos, situações graves de mendicância, enfim, né, de grande vulnerabilidade, de exposição à droga das crianças. Então, o Ministério Público entende que já ingressa com uma medida de destituição do poder familiar. E aí também, assim, o tempo não é também tão longo. Então, o juiz tem, dentro desse processo, né, de destituição do poder familiar, 240 dias para julgar a destituição. E aí ele vai julgar sendo favorável, destitui pai e mãe, ou retorna para a convivência familiar, para a convivência sociofamiliar, que a gente
fala, né? Então, pode voltar para os pais Quantos dias? biológicos. Oi? Quantos dias? Quantos dias? 240 dias. 240 dias. Quase um ano, não é isso? E aí, assim, se você for perceber do acolhimento, se a família não se reorganizar, é praticamente, né, os 6 meses do acolhimento institucional, mais os 240 dias. Então, é praticamente um ano. Por que para a gente isso parece um ano para resolver a situação? Beleza, vamos pensar na gente. Vamos pensar em Yara, né? E eu conheço muito Yara, porque eu fiz as adoções de Yara, então eu sei das coisas familiares de Yara. Vamos dizer que... Não, não vou nem dizer de Yara, para não expor Yara. Vamos dizer eu e Haroldo, né? Nós nos casamos, eu assistente social, Haroldo pedagogo, né? A escola de Haroldo ficou sem aluno nenhum, então Haroldo foi demitido, né? Haroldo tem especialização, mas está demitido porque a escola fechou. E Carla, assistente social, trabalhava na ONG e a ONG também fechou. Então, tanto eu e Haroldo, mesmo tendo as especializações, mestrados e experiência profissional, nós, às vezes, precisamos de um tempo para poder nos organizar financeiramente. Então, se Carla entrou em depressão porque ela e o marido perderam o emprego e os filhos foram acolhidos, né? E aí eu também trabalho num CAPS, transtorno mental, né? Há 17 anos. Então, assim, a gente sai da crise, às vezes, rápido. Mas para a gente ser reintegrado, né? Para a gente ser fortalecido, a gente precisa de um processo terapêutico que pelo menos dure 6 meses. Então, por isso que é necessário esse período para não ser injusto com as famílias, né? Lembrando, não é por conta de pobreza que juiz tira menino dos outros. Não é isso. Porque se fosse assim, os abrigos não estão balançados. É isso que eu ia perguntar. E também não é por falta de dinheiro que os pretendentes não podem ingressar no Sistema Nacional de Adoção. A gente vai dizer um pouquinho depois como é que é esse ingresso nesse sistema, né? Então, simplesmente não é a pobreza que faz as crianças serem acolhidas, mas uma multi, né, fatores que fazem as crianças elas serem acolhidas. E aí vamos dizer que em um ano nada mudou, mas vocês vão ver em números, daqui a pouco eu trouxe os números também, que a maioria dos nossos processos, eles são resolvidos no prazo de 6 meses, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, de fato, né, se não houve possibilidade de reintegração com a família biológica, com a família extensa, quem é a família extensa? Tio, tia. Hoje, o judiciário entende que não é só por ser família e sangue que ele pode ser reintegrado. Por exemplo, Carla perdeu a guarda de Mariana, que é a minha filha, né? Assim, está em processo de extinção. E aí aparece uma prima de Carla que mora no Amazonas, que nunca teve nem muito contato com Carla, quem dera com a filha de Carla, Mariana, mas porque é parente de sangue, vai ter direito à reintegração, né? Aí a gente vai dizer assim, ó, vê só, a tua sobrinha estava acolhida, né, 6 meses, entrou o processo de instituição, 240 dias, onde você estava, né? Então, assim, mais do que ter a questão do sangue, é importante ter essa vinculação socioafetiva, né? Então, é importante, porque eu te digo, eu tenho 9 sobrinhos. Se eu souber hoje que o meu sobrinho foi acolhido, com certeza, amanhã eu vou estar na porta de todos os abrigos do município que ele faz parte, para saber onde é que ele está. Vou atrás do judiciário, né? Então, a gente percebe muito isso, né? Alguns acolhimentos que, muitas vezes, por algum equívoco do Conselho Tutelar, né? As crianças e adolescentes foram acolhidos, e quando a gente vê que tem um suporte familiar, você vê que na mesma semana o pessoal já está lá dizendo, não, aqui tem parente, eu estou aqui, eu quero, e vamos lá, né? Há pouco tempo não, mês passado, eu fiz uma reintegração com uma pretendente à adoção, ela é nossa inscrita, né? Pretendente à adoção, e aí as sobrinhas foram acolhidas. Ela, não, peraí, vamos embora atrás disso, e as meninas passaram 1 mês e 10 dias acolhidas, que foi o trâmite que a gente precisou localizá-la, ela poder entender onde é que estava a coisa, a situação toda. Então, assim, foi um acolhimento bastante breve, né? E as meninas voltaram para a família extensa. Eu já vi um caso de um vizinho adotar, porque os pais morreram de acidente e os parentes não eram próximos e ele tinha o garoto, era um menino, ele tinha mais vínculo com os vizinhos,
os vizinhos, o casal. E o casal que ganhou a guarda, porque o vínculo era maior. Exato. Aí essas coisas são bem assim, são bem tênues e bem frágeis, e era preciso a gente vir um dia só para a gente falar em adoção fora do cadastro, né? Eu estou atuando num caso, eu e a psicóloga Gilvete, onde pai e mãe enlouqueceu, sumiu, saiu entregando. Então, as meninas têm 6 e 7 anos e já passaram por 5 casas. Imagina. E a última delas, elas conheceram os comunitários em abril. E aí, quando foi agora, sei lá, passaram um mês na casa dos comunitários, né? E a gente chama isso, né, o judiciário de entrega direta. É diferente de quando eu sou vizinho há 10 anos, eu conheço há 10 anos, eu tenho um vínculo há 10 anos, né? Claro que nesses casos é possível, mas a lei diz que hoje essas entregas voluntárias, né? Meu filho não é uma propriedade, não é uma mercadoria. E aqui, como analista judiciário, eu não estou aqui para dizer se isso que está escrito na lei é bom ou ruim, né? O que eu quero dizer é o que está na lei, porque a gente dá os pareceres pautados na lei, né? As pessoas não podem entregar seus filhos a terceiros. E aí, infelizmente, eu já trabalhei em casos onde, é óbvio, se eu passar uma semana com um bebê, com uma criança, eu vou me apegar, eu vou me afeiçoar, né? E eu vou dizer que tem vínculo, né? E aí fica bastante difícil, né, as buscas e apreensões. É uma situação terrível você estar vinculado àquela criança adolescente, né, e você ter ela tirada pela justiça. Mas a lei, desde 2009, né, ainda a gente também, enquanto judiciário, a gente acha que também ainda é muito pouco divulgado, mas essas entregas diretas, elas não são permitidas pelo cadastro. E aí a gente tem algumas hipóteses excepcionais, como, por exemplo, as adoções unilaterais. Meu marido tinha um filho, e aí eu sempre criei esse filho e hoje eu quero adotar. Então, é uma adoção fora do cadastro. Então, assim, minha irmã morreu, o marido dela também no desastre, e eu fiquei tomando conta dos filhos dela e eu posso adotar os meus sobrinhos. Então, tem algumas situações que é possível uma adoção fora do cadastro, né? Como é que os pais morreram? Então, posso Como voltar para os números? Oi, não, só assim, com esse caso que eu citei, os pais eles não entregaram esse menino, eles morreram de acidente. Como os vizinhos eram muito próximos, eles entraram e o juiz entendeu que o vínculo era maior. Sim. Claro que isso é possível, porque já tinha uma relação dos pais com esses comunitários. Por isso que eu falei que é uma relação sociocomunitária, né? Vai muito mais além do que só a vinculação de sangue. E aí, assim, só para trazer números, é bem complicado, assim, você falar de números sem ver, mas eu não tenho como colocar isso aqui em tela para ficar mais fácil. O sistema nos dá a possibilidade de fazer a contagem de 2015 para cá, que foi justamente o ano que a doutora Cristiana Caribé assumiu a Vara da Infância e Juventude. Então, a gente, durante esse período, de 2015 a 2021, nós já tivemos, na Vara da Infância, 534 acolhimentos, né? É óbvio que alguns desses acolhimentos são adolescentes, né, que voltam para casa e aí brigam com o pai, brigam com a mãe, voltam para o acolhimento. E aí vai ser reintegrado com uma tia, quando chega lá, sei lá, comete alguma coisa, ninguém aí volta para o acolhimento, né? Um outro dado significativo quando a gente fala em acolhimento institucional é que, por exemplo, vamos dizer esse caso que você citou, pai e mãe morreu de acidente. Quando as crianças são pequenas, né, há uma sensibilidade, isso a gente percebe, né, ao longo desses 14 anos que eu estou na vara, a gente percebe que há uma sensibilidade da família acolher essas crianças pequenas. Um bebezinho de 8 meses, uma menina de 3, o outro de 6 e tal, não sei o quê. E aí, assim, é por isso que a gente leva muito em consideração que o vínculo sanguíneo não é tudo, né? O importante é que lugar essa criança ou esse adolescente vai ocupar nessa família. Então, ele está sendo acolhido por pena, ele está sendo acolhido porque é meu sangue, não vai para o abrigo, nem vai ser doado, nem assim que as pessoas dizem, não vai para doação, né? Então, aí a gente vai ver o que acontece.
quando é pequenininho, por isso que não chega também tantas crianças pequenas no abrigo. A maioria, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto, se der tempo mais tarde, a gente vê que quem está no abrigo hoje são crianças com mais de 10 anos, né? São adolescentes. Por quê? Porque a família vai ali tentando, é pequenininho, tal, aí começa a fazer 8 anos, não quer ler, não quer ir para a escola, aí com 12 começa a namorar, com 13 começa a querer, sei lá, experimentar droga, e aí eu não quero, né? A mesma coisa acontecia quando existia essa possibilidade dessa adoção direta, né? Então, eu ia levando essa situação de guarda fática. O que é guarda fática? Uma guarda que não passou pelo judiciário, né, pela legalidade, mas eu fui criando. E aí, quando a gente descobre então, que aquele bebezinho lindo e maravilhoso, eita, é autista, é muito trabalhoso para mim, e aí eu não quero mais, e aí eu vou devolver. E quando você tem um vínculo de adoção, um vínculo de guarda judicial, não é assim, né? Porque eu não posso chegar lá no judiciário, bater na porta do doutor e dizer, eu não quero mais Mariana, não, porque Mariana é minha filha. É adolescente, tá um porre, tá chata. Não é assim, né? E aí, assim, o que é que acontece? Vamos voltar para os números, né? Para a gente poder entender. A gente teve esses 534 acolhimentos, né? Desses 534 acolhimentos, 486 foram desligados, os casos foram resolvidos, e hoje a gente tem 48 crianças e adolescentes acolhidos nessas casas de acolhimento e nessas famílias acolhedoras. Então, é um número muito pequeno, né, para quem, há poucos anos atrás, trabalhava com 80 meninos acolhidos. Né? A gente hoje tem 48. Por quê? Porque o processo está mais rápido. Então, do mesmo jeito que sempre entra criança, está sempre saindo criança também. Então, desse universo, né, de 486, 94 de 2015 para 2021, eles saíram desse acolhimento para uma adoção, pelo Cadastro Nacional de Adoção, né, 94, ou para a guarda. Né? Guarda, a gente diz, por um tio, por um parente, por esse comunitário. Então, na modalidade de adoção e guarda, a gente teve, vamos dizer, 114 crianças e adolescentes que estão nessa modalidade de adoção e guarda. 30, veja só, 30 ainda, eu disse assim, mas os meninos vão ficar um ano no abrigo. E nesse um ano, a situação jurídica dele tem que ser resolvida, tem que ser regularizada, beleza. Só que se eu entro com 14 anos, né, e eu passo mais um ano, 15, com 15 anos, mesmo existindo os programas de busca ativa, né, especificamente aqui em Pernambuco, a gente tem o da SEJA, né, onde os adolescentes assinam um termo que desejam expor as suas imagens, enfim, mesmo tendo essa possibilidade, né, de divulgação das imagens, às vezes, com 16 anos, 15 anos, eu não consigo ser reinserido numa família substituta, né, pela adoção ou por guarda. E aí eu permaneço no abrigo. Então, por que eu ainda tenho hoje longos períodos de acolhimento? Porque muitas vezes eu entro com 14, 15 anos, não consigo mais voltar para a família, né, porque eu sou daquela hipótese lá que pai e mãe morreu, família nenhum quis, porque nenhum pode, não consegui adoção e realmente eu vou precisar estar protegido dentro do acolhimento institucional até os 18 anos. E é aí onde chega junto, né, toda a estrutura das políticas públicas para fazer com que esse adolescente consiga se empoderar, né, e aos 18 anos, quando sair do abrigo, ter pelo menos, sei lá, um jovem aprendiz, está inscrito no Bolsa Família, né, ter uma profissão. Então, ainda existe isso, um longo acolhimento. Mas por quê? Porque eu entrei com a idade que dificulta a minha adoção. Vocês terem noção, nos primeiros 2 anos de vara da infância, a gente cadastrou um menino que tinha 8 meses. Menino, 8 meses. Hoje, sai na mesma hora, né? Que a gente tem, acho que, quase dos nossos 100 e um pouquinho, a gente quase todos têm esse perfil. Mas, por ser menino, eu só tinha um pretendente de Jaboatão. Então, se esse pretendente dissesse não, já ia para outra comarca. E é óbvio, né, que os de Jaboatão... Sobre os de Jaboatão. Mas hoje, a gente se sente muito tranquilo, né? E parece que eu e a Aroda, que tem a mãozinha santa para buscas de crianças, para busca de adolescente, quando a gente vê, assim, uma criança de 9 anos,
a gente já se acalma, porque a gente consegue, hoje, com uma certa, não facilidade, mas com mais tranquilidade, que essa criança vá para uma família substituta por adoção. Mas quando não chega com 12 anos, a gente treme, a gente diz, vamos embora trabalhar, né? Não que a gente não consiga. Quando eu falar sobre os dados da adoção, vocês vão ver que a gente consegue. A gente já teve experiência de uma adoção de uma menina de 17 anos e poucos meses, perto de completar os 18, né? Então, é possível. Não é uma coisa fácil, mas é complicado para a gente ainda. E aí a gente tem nas reintegrações, a gente também ainda tem muita evasão. Então, a gente tem adolescentes que têm o uso danoso de álcool e outras drogas, né? E aí eles não conseguem ficar no acolhimento, e aí eles fogem realmente, ou não conseguem se adaptar às regras de abrigo. O abrigo não é uma prisão, né? A gente tinha um promotor, um dos primeiros promotores da infância, que era o doutor Maxwell, aí ele dizia assim, ó, ele não está preso aqui, não. Então, assim, se ele não quiser ser protegido, claro, a gente não vai fazer isso com um menino de 7 anos, né? Com um menino de 12 anos. Mas, se é um adolescente de 17 anos que diz assim, eu não vou ficar aqui, né? A gente não vai amarrá-los lá. E aí a gente ainda tem, veja só, desses 534, a gente tem 30 que alcançaram a maioridade no abrigo, né? E 40 que evadiram do abrigo. Imagina, ainda tem muita gente que ainda não quer ser protegido. E as reintegrações foram 246. E aí aquele grande boom de dizer assim, volta mais gente para a família do que vai para a adoção. O objetivo realmente é voltar para a família. Mas a gente vê que 246 voltaram para a família e 114 foram para a adoção, né? Então, está quase que a balança, quase que chegando, né? Mais ou menos juntos. E aí, eu queria falar só um pouquinho, né, dessa questão mesmo do tempo de acolhimento, né? E aí a gente vê que desses 486 desligamentos, veja só, mais da metade, 282 esses acolhimentos foram acolhimentos breves, de 0 a 6 meses. Então, na primeira reavaliação por audiência concentrada, 282 crianças e adolescentes já saíram do acolhimento, né? Nos casos que são mais graves, que com certeza o Ministério Público entrou com um pedido de destruição do poder familiar, então são crianças e adolescentes que ficaram de 6 meses a 1 ano. Então, a gente tem 140. Então, a gente tem 282 que passaram só 6 meses, a gente tem 140 que ficaram 1 ano, a gente tem 90 que ficaram 2 anos, que para a gente é muito tempo, né? E aí a gente vê justamente aqueles casos, né? E 21 que ficaram mais de 2 anos, que são crianças e adolescentes que entraram com já 13, 12 anos e estão lá. Ou, eu acho que a gente, não sei se a gente ainda tem, mas a gente ainda tem remanescentes daquilo que eu entrei quando eu falei, que entrou um bebezinho, e o bebezinho cresceu, e o bebezinho fez 18 anos, foi quando, chegou o processo, não sei o quê, então a gente ainda tem 1 ou 2 adolescentes daquele tempo, que não conseguiu mais. E quanto mais tempo eu demoro, né, na busca dessa família, mais distante vai ficando os laços, e mais difícil vai ficando a reintegração. Por isso, quando chega alguém com 14, 15 anos, a gente vai atrás mesmo, para ver se tem alguma referência familiar, né? Referência familiar com vínculo, não é ninguém desconhecido, que é parente só na certidão de nascimento, né? Ou uma referência comunitária, porque o objetivo realmente é que nossas crianças e adolescentes saiam do acolhimento institucional. Então, que aquilo ali seja realmente uma medida extremamente passageira, uma medida extremamente rápida, né? E aí, para ir já mudando de assunto e entrando no que a gente veio realmente discutir então, hoje... Então, a maioria são adolescentes atualmente? A maioria são adolescentes. Eu não vou conseguir te dizer em números, porque eu não consegui fazer isso. Dos 48 que eu tenho hoje, eu não consegui, assim, nem me lembrei de trazer em números quantos são adolescentes, quantos são... Mas no próximo, eu vou tentar trazer assim. Quando você falou no bebê, eu fiquei partida, porque, assim, o meu é bebê de 0 até 4 anos. Mas e a minha comarca... E a minha comarca não é Jabotão, eu sou do interior. Aí eu digo, poxa, ainda bem que tem essa possibilidade. Se não tiver ninguém da comarca, vocês passam para outra comarca, né? Ou não? Isso sim. Mas, olha, eu te digo assim, que hoje, em Jaboatão, até 7 anos, possivelmente fique em Jaboatão. É óbvio que tem alguns casos que a gente, por segurança do pretendente
ou para a segurança da criança, que não é possível ficar em Jaboatão. Então, vamos dizer que o pai e a mãe sejam criminosos e que vão atrás das crianças e que vai matar com quem a gente não vai deixar, né, circulando aqui pelo shopping Guararapes, pela igrejinha de Piedade. A gente não vai fazer isso. Então, já houveram algumas situações pontuais em que as crianças, não, a gente tem que ser de outra comarca. Ou então, possivelmente, por exemplo, a criança, a família toda mora ali no Jardim Piedade e tal, todo mundo circulou ali. E a família adotiva mora do outro lado do canal, entendeu? Então, assim, é óbvio que ninguém pula ninguém no cadastro. Eu vou perguntar, como é que é o nome? Jussi Cláudia. Jussi Cláudia, logo o nome difícil, meu pai, para eu decorar. Jussi Cláudia, veja só, a família desta criança mora do outro lado do canal. Você tem o desejo, nós, enquanto equipe técnica, dizemos que não é legal. E aí, possivelmente, não é interessante. Aí essa criança vai para o próximo da lista, que, graças a Deus, é de Socorro, é de outro lugar, é bem distante. Então, é óbvio que tem. E já teve até situações, inclusive, que as crianças tiveram que ir para a adoção internacional, né? Eram crianças de, acho que, 10, 8 e 5 anos, né? Porque ficaria em risco a família que acolheria e ficaria em risco a criança. Então, mas, no geral, uma criança até 7 anos, né, ela vai ficar dentro daqui de Jaboatão. Aí, deixa eu só dizer os números e dizer um pouquinho das idades, né? Só para a gente poder ver, assim, que eu quero tanto um bebê, vai demorar tanto. Vai demorar, né? Eu não estou aqui, a gente não está aqui para... Deus. A gente vai dizer que vai demorar. Mas, assim, pelos números, vocês vão ver que é possível. E que também é possível, né, para dar esperança também para meus adolescentes. E aí a gente teve, né? Eu tentei fazer, pelo menos mais ou menos assim, né? É óbvio, essa juíza é uma das mais céleres do estado de Pernambuco em relação às adoções, né? Não é à toa que ela já recebeu vários prêmios em relação a isso. A gente leva isso em consideração. A gente não tinha tantas adoções antes de 2015, mas 2015 para frente, vocês vão perceber pelos números que realmente é um marco. A pandemia não abalou, né, o nosso cadastro nacional. A gente, mesmo remotamente, continuou fazendo adoções, inclusive as aproximações de Iara, especificamente, aconteceram na pandemia, né? E a conclusão da adoção de Iara aconteceu também ainda na pandemia, então isso foi possível. Então, em 2015, nós tivemos só 4 adoções, né? Que para a gente é pouquíssimo. Para vocês terem noção, a gente já teve um ano que a gente teve uma adoção pelo cadastro. Então, isso é terrível para a gente. E aí, em 2016, os prazos começaram a ser reorganizados, os processos começaram a ser reorganizados. Então, em 2016, eu saí de 4 para 16 adoções. E aí, em 2017, eu tive 19 adoções. 2018, eu tive 14 adoções, mas vocês veem que vem se mantendo. Aí, 2019, que a gente estava tudo bem, assim, bem organizadinho, a gente conseguiu 21. Aí a gente, inclusive, ganhou o prêmio, porque conseguiu 21 adoção, né? Aí veio a pandemia, e aí, em 2009, a gente conseguiu só 9 adoções, mas não foi menor do que 2015, por exemplo, 9 adoções no ano passado. E esse ano, a gente já conta com 16. Então, assim, há 2 meses atrás, Jaboatão tinha metade das adoções do Estado. Então, vamos dizer, nós tínhamos, vamos dizer, 20 adoções até, sei lá, 3 meses atrás, mas que 10 eram de Jaboatão. E as outras 10 de Recife, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim... Você é Carla, né? Oi? Você é Carla? Eu sou Carla. Ô, Carla, não foi uma crítica da gente do grupo, não. A gente, quer dizer, eu nem conheço a juíza, eu sou do interior, sou de outra comarca. Mas, assim, deixou os pretendentes muito insatisfeitos foi a questão que ela não aceitar declarações de outros grupos. Porque ela está certa, ela teve alguma razão, teve o seu ponto de vista, ninguém está questionando ela, não, fique bem claro. Eu vou tentar explicar, né, a motivação, os motivos que ela trouxe, mas só ela pode ser chamada e explicar o que ela acha, né? E eu, enquanto servidora, eu tenho que cumprir o que ela determina, né?
Porque nós Bom, assim, primeiro, como mudando de pretendentes, assunto, então, indo para responder a tua pergunta, né, mudando um pouquinho, parando por aqui, eu acho que eu nem sei mais o que eu sei o que aqui tinha. Mas, enfim, mudou de assunto, então vamos lá. porque Bom, nós, pretendentes, eu ficamos vou limitados. explicar o que acontecia. A gente passou um momento onde não existia grupos em Jaboatão, os grupos surgiram, né, e as pessoas não participavam desse grupo. E aí ela pensou sempre no empoderamento desse grupo. Então, assim, desde quando se reunia a Faculdade de Guararapes, antes, Conselho Tutelar, já teve encontro, escola, então a gente do Judiciário sempre tentou estar presente lá, sempre tentou. Não é um espaço novo, porque esse espaço é de vocês, para vocês poderem criticar, para vocês questionarem. E aí, como é que a gente vai estar aqui e vocês nessa construção, né? Então, a gente sempre é convidado para trazer um tema específico, ou para ter um bate-papo, como a gente está tendo hoje, né? Mas, enfim, a gente tem só essa missão de dar suporte aos grupos. E o que acontece? A gente foi vendo que foi um ganho enorme para o Brasil, né, a inclusão dos grupos de adoção. Existe hoje ainda comarcas que que ainda têm dificuldade em legitimar, mas as comarcas da região metropolitana, hoje, elas exigem essa participação. Por quê? Porque a gente entende que o candidato, né, o pretendente que passou por essas discussões, passou por um amadurecimento, ele chega para a adoção com muito mais possibilidades do que aquele que nunca escutou essa temática, nunca debateu essa temática, nunca se apropriou dessa temática. E aí, assim, tem comarca que pede 4 encontros, 3 encontros, 2 encontros, Jaboatão especificamente são 3. Mas não é que a pessoa vai participar de 3 e vai sumir, entendeu? A gente tenta, inclusive, das nossas entrevistas, dizer da importância da manutenção dessa participação, né? E aí, assim, se eu também estou em outros grupos, né? Claro que eu posso participar. Na realidade, eu posso participar em todos os grupos. Agora, o que vai valer para o processo é esse. E veja só, muitas vezes eu passo um curso, né? O tribunal que a gente tem que fazer anualmente. Então, eu posso fazer qualquer curso que eu quiser. Agora, o curso A, o curso B, o curso C é o que o tribunal vai aceitar, né? Então, é este documento deste grupo, os 3 só, né? Que vai ser legitimado Carla. pela juíza. Porque ela entende... Oi, Haroldo, pode falar. Carla, não, só para reforçar, para explicar um pouco, né, em relação a essa exigência da juíza, que eu acho que é importante, né? Claro que é ela que é a melhor pessoa que pode comentar sobre isso, mas vejam, assim, o objetivo dela é fortalecer vocês, fortalecer esse grupo, né, que agora existe em Jaboatão e precisa de participantes, né, de pessoas do município que fortaleçam essa participação. Antes a gente nem tinha, né? E, inclusive, existe outro grupo, né, que não está funcionando em virtude da pandemia, né? Enfim, quem está funcionando só é o Além do Sangue agora, né? É necessário que os pretendentes de Jaboatão dos Guararapes participem no grupo de Jaboatão dos Guararapes, né? Inclusive para ele se fortalecer, para ele existir, para ele ter existência, consistência, né, de participação, inclusive. Com o tempo, eu acredito que essa preparação de vocês, que vai ser eterna, né? Ser pai, ser mãe, né? Quem já é, enfim, sabe que isso não vai parar, né? Com o tempo, com certeza vai ser obrigatório participar, né? Porque quem quer ser pai, ser mãe, precisa estar se preparando basicamente o tempo todo para isso, né? E quem ainda não chegou nesse ponto do processo adotivo, né, ainda, então, assim, mais ainda, né, vários dilemas, né, perpassam, né, a condição de criança adotada, né, no Brasil, ainda há muitos preconceitos, né, como vocês vão lidar com isso, né, quando tiverem com seus filhos, é super importante, né, que o grupo esteja fortalecido, que vocês se conheçam e que tenha forças, né, para caminhar, né, de repente, imagina se o grupo se esvazia por conta de uma regra, talvez, né, de qualquer canto puder vir, né, aí, inclusive ela deu um limite temporal, né, ela disse, até agosto a gente aceita, a partir de agora
né? Só de Jaboatão. Então, assim, isso é para vocês existirem, né? Nós, na verdade, assim, até tomamos conta dessa argumentação dela, porque vocês têm que existir, vocês têm que ser fortes, né? Vocês precisam estar ativos, né? E o grupo precisa ter essa consistência por conta da continuidade, né? Desse processo todo, para vocês próprios, né? Deixa eu só pegar uma Enfim, dedo. a gente entende um pouco, né? Mas... Aqui no chat. Pode responder, Carla, pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat, e Tailândia está tentando ir respondendo. A gente está falando, mas ela está tentando responder. Aí, por exemplo, uma pessoa de Recife pergunta: e Recife aceita de outros grupos? Aí é por isso que a gente diz a importância de cada comarca, porque cada comarca é um mundo. O Estatuto está aí, ela diz as noções básicas, o Conselho Nacional de Justiça dá os elementos básicos, mas a comarca é que vai, né, viabilizar isso. E aí, eu, enquanto Jaboatão, não sei te dizer se lá aceita ou se lá não aceita. Então, assim, por isso que acaba sendo fica mais fortalecido quem é de Jaboatão falar para Jaboatão, porque é onde a gente tem o domínio de falar sobre a situação. Por exemplo, se você me reclama algo, eu consigo chegar para a juíza e dizer, veja só, ocorreu isso assim, assado, mas eu não tenho a mínima possibilidade, né, de ir para um juiz de escala e dizer, doutor, não tenho, né? Assim, não é fácil chegar, bater na porta do juiz e falar. Mas com a nossa juíza a gente tem essa possibilidade, porque a gente trabalha com ela. Carla, agora que fique bem claro que os pretendentes, pelo menos os que se manifestaram no grupo, a gente apoia os grupos de apoio à adoção e participa e quer participar. A única questão que a gente achou é que talvez foi infeliz a decisão, porque assim a gente fica limitada a uma reunião por mês com a declaração válida. Mas então, isso é importante, porque para a gente, minha gente, não importa vocês cumprirem no prazo encurtado. E quando chegar na gente, na entrevista, a gente dizer, olha, a gente vai pedir que você participe mais de 6 meses. Eu e Haroldo, acho que Haroldo mais que eu, inclusive. Já teve muito caso. Robert Dan, que é o nosso psicólogo, porque não estava pronto, porque não estava amadurecido. Então, o que vocês acham de 3 meses de discussão, de pensamento, né? Um filho são 9 meses. Não adianta eu participar na mesma semana de 3 grupos para ter um papel. Não é um papel que vai me fazer ser pai ou mãe, porque se fosse assim, não tinha nenhuma criança no abrigo, porque eu registrei e agora eu consigo exercer minha maternidade ou paternidade sobre a criança. Então, é realmente o tempo de maturação, né? Aí, por que o estudo é 30 dias? Porque muitas vezes, numa única entrevista, eu não consigo resolver, eu não consigo entender a complexidade daquela família, entende? E muitas vezes acontecia isso, para eu encurtar, né? Eu não consigo, só se eu tiver um amigo médico, mas se eu tiver saúde, precisar do SUS, eu vou precisar pelo menos de uns 2 meses para conseguir o meu atestado, sabe? Então, assim, algumas coisas, elas têm que ser encurtadas, mas, né? Menino passar 2 anos no abrigo para ser decidido se ele ia para a família ou se ele ia para a adoção, é um absurdo, né? Mas tem coisas que não dá para ser tão encurtadas. Tem coisas que têm que ser maturadas. E o processo de ser pai e o processo de ser mãe precisa dessa maturação. Por quê? O pior de tudo é você e quando chegar lá, eita, mas eu não trabalhei isso, e aí a entrevista não foi legal. A gente tinha pensado num tópico mais para baixo, porque surgiu esse assunto logo agora, e a gente começou a falar sobre ele. Mas a gente pensou em falar um pouquinho sobre o SNA, pensou em falar sobre a questão de mudança do perfil, a gente pensou em falar quando a gente vai fazer uma visita, o que a gente observa, né? Pode falar, viu? Mas aí mudou assim, o rumo das coisas, não tem problema, sabe? Carla, assim, eu especificamente falando por mim, eu não sou da comarca de Jaboatão, eu sou do interior, só que eu estou no grupo de Jaboatão, porque na minha cidade não tem grupo de apoio à adoção. E os mais próximos é o de Caruaru, eu estou atualmente também no GA, Sem Fronteiras. Eu estou nesse mundo da adoção conhecendo, estou engateando, estou há 3 meses. Mas eu já tenho 12 certificados, mas não é porque eu quero o papel, não, eu quero o conhecimento e a informação para quando meu filho chegar, eu estiver preparada para recebê-lo, porque eu acho muito triste a questão Wendy, das devoluções. Tu é massa, Wendy, tu é massa, vice. É porque tu está falando, está dizendo aqui, que era melhor que eu conseguisse a busca ativa também. Tem muita coisa, né, Wilma? O Wilma a gente conhece.
Cristiane, linda, maravilhosa. Uma Carla, profissional trabalhando no abrigo. Então, assim, não sei se é melhor a gente... não sei, Você poderia falar sobre o sistema de reavaliação? Pronto. Assim, então, eu poderia falar sobre o Sistema Nacional de Adoção, né? Aí falar um pouquinho dessa mudança de como é que faz para ingressar, não sei em que fase. A gente tem 74 pessoas, né, aqui na nossa conversa de hoje, então talvez tenha gente que ainda não ingressou, talvez tenha gente que já tenha concluído, talvez tenha gente que já está juntando os últimos certificados. E aí, assim, eu acho, não sei se é legal eu falar um pouco como é isso tudo, como é que faz para eu me habilitar e estar com meu nome no Sistema Nacional da Adoção. Carla. E aí, se você quiser mudar... Oi, Haroldo. Carla, não, só para comentar um pouco o que Jussi Cláudia falou, né? Quanto tempo os pretendentes todos levaram para tomar a decisão de agora tomar conta desse desejo de adoção, né? Foi muito tempo, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Que veio e que caiu, né? Durou um tempo. Então, assim, o tempo de preparação também vai ser paulatino, precisa de um tempo, né? Não precisa realmente todo mundo ficar bora, em um mês, né, para dar entrada no processo, se apressar para esse momento, né? A gente aconselha que isso seja uma coisa bem, né, pensada, né? Estudada. Não precisa fazer vários encontros no mês, né? Assim, se quiser, ótimo, né? Que está se preparando, pretendentes, enquanto ambiente de vocês, né? Oi, vocês estão me escutando? Acho que a internet não ajudou. Não, acho que está ouvindo sim, Haroldo. Está escutando? Ótimo. O mais importante é não acelerar isso, né? Por que acelerar? Quando a gente está numa adoção, numa filiação biológica, a gente vai esperar. Não tem para que essa pressa. O filho ele vai chegar no momento certo. Eu vou participar de 10 encontros no mês só. Isso não vai garantir a percepção das questões. Né? 5 meses. Eu quero esperar os 9 meses, sabe? Uhum, isso. Mas é bom, eu mesma, quanto mais eu posso participar, eu participo por opção minha. Eu gosto. Gente, você vai tomar aqui, que tem muita gente dizendo assim, ó, termina aí o que tu tem para falar, que eu só tenho pouco tempo, eu estou numa situação nova na minha vida, minha mãe levou uma queda, está acamada, então, assim, eu passei já o remedinho das 8h30 e eu tenho que trocar fralda, eu estou me adaptando a essa situação. E aí eu não tenho um tempo longo para ficar aqui, né? Nem sei se o que eu vou falar é suficiente, mas a Haroldo e Tailândia são experts. E esses dois escrevem tão bem e abordam tão bem que eu fico de boca aberta. E aí eles vão conseguir dar conta direitinho. Não, e só respondendo a dona Jussi Cláudia, Carla, bem rapidinho. Não é essa questão de a senhora participar, não. Quanto mais a senhora participar, melhor. Mas, assim, quando a juíza estabelece uma rotina de 1 por mês ou 2 por mês, ou enfim, pensando nesse processo de construção mesmo. É uma construção paulatina. Se a senhora tem a disponibilidade de participar toda semana, sei lá, em todos os GAs que são disponíveis, maravilha. Mas a gente precisa, de fato... Isso, exatamente. Construção. Beleza, gente. Carla, por favor, queria que tu seguisse, porque quando a gente entra nos assuntos assim muito polêmicos, a gente acaba se perdendo no meio. Eu passo a passo até vocês estarem habilitados, e aí quando esta chamada, e como é que eu mudo esse perfil, eu vou tentar fazer um resumão, certo? E aí, assim, vão colocando as dúvidas aí, porque também a Haroldo e Tailândia, eles vão... A gente pensou nisso, assim, Tailândia e Haroldo também tá respondendo. Eu já vi um monte de gente que já passou pelos cursos, assim, que a gente já se cruzou, e aí é massa, mas eu não consigo ficar olhando, vendo vocês. Mas deixa eu te dizer. Beleza. Quero adotar, moro em Jaboatão. Aí a gente já pode dizer, a gente só pode realmente dizer para Jaboatão. Então, a primeira coisa que eu faço é mandar um e-mail para a vara da infância, né? Ou para um dos técnicos, para poder, como é o nome, começar todo o processo. E aí a gente conveniou, a gente acertou na equipe, que se mandar para mim, Haroldo, né? Haroldo é o nosso tutor principal do nosso encontro de adoção, né, do Tribunal de Justiça, e eu e Tailândia, nós somos co-tutoras, nós somos ajudantes de Haroldo nesse encontro, né, que, assim, vulgarmente a gente chama do curso de adoção, mas é um encontro de adoção. Então, a gente tenta centralizar
para não perder nenhum de nós. Então, assim, ou chega para mim, ou chega para a Haroldo, e a gente vai construir uma listinha. Então, na medida que você pergunta, ó, sou de Jaboatão e quero adotar. Então, Haroldo tem um e-mail bem bonito, que ele manda para os pretendentes padrão. O de Carla é bem horrível, assim, bem tom. Né? E aí, convencionou-se a mandar o de Haroldo, que é muito mais, representa mais o judiciário do que o de Carla. Enfim, então a gente vai dizer o passo a passo, certo? Só que, assim, vocês podem ficar tirando dúvidas, perguntando, pronto, já fiz isso, o que é que eu preciso fazer? Em Jaboatão, não precisa fazer os encontros dos grupos e já ir mandando os documentos para a gente. Não. Documento é a última etapa. E é justamente a etapa em que a equipe não pode ajudar vocês. É a etapa que vocês vão mandar os documentos para a secretaria, certo? Para o chefe de secretaria distribuir como processo. Nós, da equipe técnica, eu, Tailândia e Haroldo, Gilvete eita, Danassi, Roberdan, nós não temos competência de ingressar com o processo, a gente não pode fazer isso. Então, a nossa competência é de orientar e avaliar. E aí a gente manda um e-mail dizendo, olha, o passo a passo é o seguinte, frequente 3 reuniões do grupo de adoção, automaticamente você já está inscrito no encontro de pretendentes à adoção. Antes da pandemia, acontecia a cada 3 meses esse encontro lá no fórum presencial, e aí a gente tinha turmas grandes de 50 pessoas, e aí a gente tinha o prazer de sempre receber de outras comarcas. Por quê? Não é fácil organizar presencialmente esse curso. Era a sexta-feira toda e o sábado o turno da manhã. E aí muitas comarcas tinham uma equipe muito reduzida e aí não dava conta de organizar esse curso. Então, a gente recebia gente de Vitória, já recebeu do Cabo, do Goiânia, enfim, de várias outras comarcas. Como agora o encontro é EAD, é à distância, então, assim, as pessoas às vezes não sabem usar a plataforma, tem dificuldade em fazer a reavaliação, as avaliações, né, de estar lá discutindo no chat. E aí, Haroldo, enquanto tutor principal, ele é muito cuidadoso nisso. Então, ele vai explicando direitinho a vocês, né, nesse período do encontro de pretendentes, o encontro que é feito pelo tribunal. Então, Haroldo vai dando as dicas, olha, entra assim, passa assim, olha, não fez ainda a avaliação, passa para poder concluir. Né? E, geralmente, é de uma semana para outra, não é isso, Haroldo? 15 dias. 2 semanas de encontro. Mas, enquanto você está inscrito para esse encontro, que o próximo encontro, a gente acabou de ter um encontro agora, o mês passado, e o nosso próximo encontro, hoje, Jaboatão conseguiu uma plataforma autônoma, então a gente, assim, não depende mais da coordenadoria da infância, que a gente mandava os nomes para a coordenadoria, e a coordenadoria saía colocando nas turmas o povo de Jaboatão. Hoje, pela quantidade de... Não é porque a gente é mais bonito, não, viu? Nem tem olho azul, ninguém tem olho azul, né? Mas pela quantidade, pela demanda que nós temos, a gente faz parte de uma plataforma autônoma. E aí a gente organiza o nosso curso. Né? O conteúdo é o do tribunal, mas a gente é que viabiliza o curso. E aí, com isso, a gente vai ter uma agora em dezembro. Então, vamos dizer que eu entrei agora. Então, agora eu começo a fazer os meus 3 encontros do grupo de adoção, pego os certificados e guardo. Né? E vou esperar para dezembro. Né? Alguns documentos eu já posso ir tirando, porque, por exemplo, o atestado de sanidade física e mental tem validade de 6 meses. Né? Com a pandemia, a juíza ainda concedeu a possibilidade de uma coisinha maior, de extrapolar um pouco. Eita, pá, o meu tem 7 meses, o meu tem 6 meses e 4 dias. Então, assim, ela deu, enfim, deixou passar isso. E aí, assim, eu já vou procurando essas coisas. Os outros documentos são documentos que são mais simples. Identidade, CPF, comprovante de renda, residência. Aí, isso aí, para tudo, um comprovante, por exemplo, de residência, ele tem que ser o mais atual. Então, se eu sei que eu vou fazer o meu curso em dezembro, então eu deixo para juntar esse documento da minha renda e do meu comprovante de residência em novembro, né? Porque ainda vai estar no prazo, né? E aí eu vou tirando esses documentos todos. Quando eu termino o meu encontro de pretendentes, aí eu já envio para a vara. Só que, assim, a todo tempo a gente vai estar se comunicando por e-mail. Então, a gente vai estar dizendo para vocês, pronto, falta esse, que documento, falta aquele, qual é o e-mail? O e-mail é esse, manda agora para quem? Para tal e-mail, né? A gente, Jaboatão, optou, né, desde o ano passado, em pegar um celular
e desviar a ligação lá do fórum, do celular. Lá nós temos 2 salas, a equipe interprofissional tem 2 salas. Aí a gente pegou um desses números e desviou para um telefone celular, que fica sempre com o técnico da vara. Hoje, nós estamos em sistema de rodízio, né? Presencial e rodízio. Então, vai estar sempre um técnico lá na vara. Mas antes a gente não estava, a gente estava totalmente em home office. E aí a gente ficava falando com as pessoas só por e-mail, mas tem pessoas que têm dificuldade com e-mail. Então, a gente pensou nessa possibilidade desse celular. Claro, algumas vezes a gente está em entrevista, e se está na minha casa, eu estou em entrevista, ou se, por exemplo, é a hora desse curso, eu não vou poder atender o celular. Eu estou disponível para o curso. Mas foi uma forma também, né, e a gente vai poder deixar aqui o e-mail da equipe, o e-mail de Carla e Haroldo, né, porque a gente está mais à frente dessas histórias do encontro EAD, o e-mail da secretaria, que é para onde vai ser enviado, né, os documentos para o processo. A gente vai deixar isso tudo por aqui. E o telefone institucional da gente, a gente também vai colocar lá. Aí uma coisa, né? Fiz essa coisa toda de documentação, de participação no encontro, de participação nos grupos, e aí encaminhei para o chefe de secretaria, ele deu entrada no processo. Bom, aí fica uma ansiedade, às vezes, mandando para a gente. Faz uma semana que eu mandei e ele não disse nada. Gente, nós antigamente tínhamos 9 pessoas na Secretaria da Vara da Infância, e hoje nós temos acho que 3 pessoas. Então, assim, o trabalho para eles aumentou demais. E, mesmo assim, a gente tem conseguido dar conta. Eu, Tailândia e Haroldo, na próxima semana, a gente está incluindo as adoções fora do cadastro, porque a gente precisa unilateral, pouquinhos, está incluindo. E eu tenho percebido que essas adoções elas têm durado 1 ano. Então, você entrar com o processo e concluir o processo em 1 ano é muito rápido. É ser muito célere. Então, mesmo com pouca gente, a gente tem conseguido dar conta. Né? Como eu disse, ano passado ela ganhou prêmio com relação a isso. Então, assim, às vezes, realmente, Danilo não consegue dar conta de enviar, de dar entrada no teu processo naquela semana. Mas ele nunca passa de 2 semanas. E todas as vezes que ele recebe, ele manda para vocês dizendo, olha, a gente deu entrada no processo. Agora, uma coisa importantíssima, que muito processo volta, que muita coisa atrasa, é o que a gente acha de mais importante. Lembra da história do pré-cadastro? Então, assim, hoje eu entro no site do Conselho Nacional de Justiça, SNA, CNJ, então me aparece lá, e aí tem uma abazinha de pretendentes para eu poder me cadastrar, certo? Então, eu imprimo aquilo ali, certo? Antes de me cadastrar, eu imprimo já aquilo ali. Não consegui imprimir, não sei imprimir. Nesse e-mail que Haroldo passa, ele já passa em anexo também essa fichinha em PDF. Então, eu preencho à mão, certo? Que é justamente os meus dados, do meu companheiro ou companheira, ou se eu sou sozinha, o perfil da criança pretendida. Então, eu preencho ali. Porque isso vai ser a primeira folha do meu processo, né? É como se fosse a minha petição inicial. As habilitações, elas não precisam de advogado, né? Todo o processo tem uma petição inicial, que é o pedido ao juiz. E aí o meu pedido vai ser essa folha em PDF. Isso aí dizendo o que eu quero. Então, muitas coisas atrasaram porque não colocaram essa primeira folhinha, que é a mais importante. E outra coisa, coloca grande lá o número do protocolo. Por quê? Quando eu faço meu pré-cadastro, gera automaticamente um número de pré-cadastro, um número bem grandão. Então, na minha folhinha que eu imprimi e coloquei meus dados, eu já coloco grande ali o número do meu pré-cadastro. Por quê? Porque quando a equipe for fazer o cadastro de vocês, basta, quando a gente colocar o número, já aparece, já importa, como chama, né? A linguagem moderna. Já importa os dados para a gente e a gente só faz só as alterações. Por quê? Mudança de perfil, a gente já começa a falar. A qualquer momento, vocês têm a possibilidade de alterar esse perfil. Por quê? Porque a gente entende que isso é uma construção. Então, hoje eu estou aqui escutando essa fala do judiciário, amanhã eu escuto alguém que teve uma adoção, sei lá, de gêmeos, outro com microcefalia, e amanhã uma adoção tardia, e isso vai sendo construído coisas na minha cabeça. Veja só, a gente toca nesses assuntos de adoção interracial, grupo de irmãos, né? De crianças mais velhas, mas com isso a gente não quer dizer que a gente quer mudar o seu desejo. Por quê? Quando o desejo é mudado
por uma afobação de eu querer ter logo meu filho ou minha filha, ou por uma empolgação, que eu acho que lindo, adotou 3, eu achei tão lindo, meu Deus, que lindo. Não dá certo. E as devoluções acontecem. Jaboatão não é mais bonito do que ninguém. Também tem devoluções e adoções, né? Acontece, sim. É muito não, mas acontece. A gente não quer que aconteça nenhuma, né? É uma revitimização dessa criança, dessa adolescente. Então, esse perfil ele é construído a todo tempo. Então, na medida que eu chamo vocês, porque eu disse a fase, né? Então, todos os documentos foram para Danilo ligou para vocês dizendo, você já tem um número de processo. Aí, quando vocês têm um número de processo, todos esses documentos de vocês vai para o Ministério Público. Lembra que eu falei que o Ministério Público é aquele que acusa para ver se tem alguma coisa errada, para ver se vocês fizeram alguma coisa, mataram alguém, roubaram, não sei o que lá, enfim. Por isso que a gente pede os antecedentes criminais, cíveis, não sei o que, se tem alguma doença, se não lá. Então, o Ministério Público vai avaliar esse documento todo e dizer, não, pô, essa pessoa tá massa. De documento, tá tudo ok, tá tudo direitinho. Agora, vamos ver o estudo. Aí é que chega a nossa parte, né? Aí a gente convoca vocês. Anteriormente, a gente chamava para o fórum, fazia uma entrevista presencial e, posteriormente, a gente fazia uma visita domiciliar. Daqui a pouco a gente fala o que a gente vai observar na visita, que eu acho que é uma coisa que vocês têm interesse de saber. Bom, hoje a gente está fazendo para não deixar de pessoas ingressarem no cadastro. A gente se readaptou, se reorganizou. É 100% perfeito, é 100% perfeito, é maravilhoso, é o excelente? Não é, mas é o que foi possível, né? E, enfim, há pessoas que ingressaram nessa pandemia, né, por essa entrevista virtual, e hoje estão já com crianças, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa que entrou já com um perfil de 9, 10 anos, e aí ele está em estágio de convivência e as coisas estão acontecendo. A gente preza muito pelo esse contato, né? Físico, a gente se via muito, vocês iam lá na vara, a gente se encontrava, e a gente pretende que isso volte. Mas, enquanto não é possível, a gente tem feito, meio de modo híbrido, essa entrevista, visita e habilitação. E aí nós temos da equipe 30 dias para confeccionar esse laudo. Jaboatão, especificamente, optou que 2 técnicos da equipe interprofissional fizessem esse laudo. Então, geralmente, um assistente social com psicólogo, ou um psicólogo com pedagogo, ou um pedagogo com todo mundo, porque a gente só tem Haroldo, então é sempre Haroldo com todo mundo, né? Haroldo com psicólogo, Haroldo com assistente social. Então, a gente dá esse laudo, o Ministério avalia tudo isso e a juíza dá a sentença. Só que, qual foi o ganho? Qual foi o ganho? Esse processo tem que acontecer em 120 dias. Se não acontece em 120 dias, né, já vem um montão de alerta para a juíza e o Conselho Nacional de Justiça já começa a pegar no pé da juíza. Então, você pelo menos fica tranquilo de que se o judiciário ligou para mim dizendo, olha, seu processo foi dado entrada em 8 de setembro. Tenha certeza que em 120 dias, chova ou faça sol, você vai estar habilitado, porque a gente vai ter que concluir isso em 120 dias. A não ser que você marque uma viagem, não possa encontrar com a gente, alguma coisa aconteça. Mas, no geral, a gente tem cumprido esse prazo de 120 dias. O que acontecia anteriormente? Não existia esse prazo. E aí as pessoas passavam um tempão. Por exemplo, mandava um documento, aí faltava mais outro e mais outro. Judiciário não liga para as pessoas e diz, ô Haroldo, está faltando teu comprovante de residência. Judiciário intima, por oficial de justiça, é bem uns 15 dias para chegar uma notícia na tua casa e bem uns 15 dias para voltar para a mão do juiz, né? Então, com esse processo da gente fazer tudo antes, todos os documentos antes, né? Encontro de adoção antes, grupo de adoção antes, quando você dá entrada no processo, só fica faltando o quê? A entrevista, visita e análise do Ministério Público, e a juíza dá a sentença. Quando a juíza dá a sentença, a equipe tem 48 horas para cadastrar. Então, assim, não tem esse negócio de que, peraí, vou fazer outra coisa, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a 20 dias eu vou e cadastro o pessoal. Não, a gente só tem 48 horas, porque senão a gente também é punido por isso, né? No judiciário, geralmente a gente é punido por tudo que a gente não consegue cumprir, né? E resultado, ninguém quer ir para Buíque, todo mundo quer permanecer em Jabotão, todo mundo quer ficar aqui. Aí, o que acontece? A gente entra em contato para vocês dizendo, pronto, a partir de hoje, você está, né, cadastrado
no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA. Algumas vezes você diz, eu demorei 2 anos para poder ser cadastrado. Mas por quê? Você tirou documento, você não sei o quê, mas no dia que você foi cadastrado, é o dia 8 de setembro, foi o dia que você entrou no Sistema Nacional. Então, começa a contar para o judiciário daquele dia que você ingressou. E aí, Carla, eu vou passar quanto tempo? Vou passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Como é que vai ser? Ninguém passa 20 anos, não, viu? Eu aumentei, eu adoro aumentar as coisas. Na realidade, a cada 3 anos, a lei me manda eu reavaliá-los. Então, possivelmente, passou 3 anos no cadastro, não adotei ninguém, a equipe vai chamar vocês para uma reavaliação. Como é essa reavaliação? É uma entrevista muito mais simples, né, para saber se você permanece com as mesmas condições de paternagem e maternagem, mesmas condições socioeconômicas, ou se ficou rico, ganhou na loto, virou, sei lá, astronauta, enfim, não sei o que aconteceu. Mas aí a gente chama, né, para essa reavaliação e pede alguns documentos novamente. São todos? Não. Tem o atestado de sanidade física e mental, para saber se tu está bem nesse período. O de renda e o de residência, para saber se você mudou, né? Mas, mesmo assim, como a gente chama para essa reavaliação antes do teu cadastro ser inativado, você continua concorrendo com crianças. Então, algumas vezes a gente está fazendo a tua reavaliação e já chegou a criança. Então, aqueles documentos já vai servir para adoção, né? Porque quando vocês adotarem, esses documentos que vocês deram entrada na habilitação são os mesmos documentos que vocês vão dar entrada no processo de adoção daquela criança. Certo? E aí, assim, estou há 2 anos no cadastro, meu perfil era de um menino de 8 anos e fui contemplada. Como é isso, Carla? Então, assim, Haroldo vai estar ligando, Haroldo é responsável pelas buscas para essa criança específica, né? Vamos dizer que o nome do menino é Matheus. E aí vai ligar para Haroldo, vai ligar para Carla. Oi? Carla, esse processo de 3 anos e pedir novos documentos é só em Jaboatão, porque Não, eu já... Não, porque assim, eu já estou há mais de 3 anos e agora foi renovado. Eu só mandei um e-mail dizendo que eu queria continuar, mas não me pediram nada. Aí eu fui lá no cadastro e estava renovado. Não me pediram documento nenhum. Vê só. Na realidade, há algumas normativas do Conselho Nacional de Justiça, né? Algumas comarcas seguem nas datas, outras comarcas não cedem nas datas, mas é preciso que seja organizado o cadastro. Então, vocês não podem ser penalizados porque a comarca estava aprendendo a mexer no Cadastro Nacional de Adoção. Esse cadastro novo esse de agora, ele é um cadastro de 2019. Então, ainda tem algumas comarcas que têm dificuldade de manuseá-lo, entendeu? Então, assim, vocês não podem perder. Então, talvez foram automaticamente, mas mesmo assim, ninguém vai lá, técnico feito eu, vai lá e bota automático. Vai ter que ter um despacho do juiz dizendo que você você deve permanecer no cadastro. E aí, que argumento ela vai usar, eu não sei. Eu só sei que em Jaboatão, desde 2019, a gente vem fazendo essa reavaliação, com alguns ajustes. Então, as primeiras pessoas que foram reavaliadas, coitadas, tiveram que fazer tudo. Tiveram que fazer encontro em nome de pretendente de adoção, tiveram que fazer grupo de adoção, tudo. E aí a gente foi readaptando, né? Porque foi novo para a gente. Então, hoje, se eu completo meus 3 anos, uns 3 meses antes, 2 meses antes, eu sou chamada pela equipe, aí mostro meus documentos novamente, né? O meu, Carla, o meu está lá para... O meu venceu agora, aliás, ia vencer, né? Antes de vencer, como você disse, ele foi... Não, eu sou Recife. Aí eu fui olhar lá, está até 2024 agora. Mas não me pediram nenhum documento, não. Pronto. Porque você também não pode perder se o judiciário não teve tempo de te chamar. Em Recife, gente, a quantidade de pessoas... Vamos dizer que eu tinha 10 pessoas esperando para a turma de dezembro. Antes de terminar a turma do mês passado, que a gente em Recife também fez no mesmo mês, Recife já tinha 60 pessoas na lista de espera. Então, assim, a quantidade de pessoas que se inscrevem é muito maior. Agora, é óbvio, a quantidade de crianças que entram no cadastro lá é muito maior. Por quê? Onde estão as maternidades, né? Por exemplo,
onde é a maior quantidade habitacional. Então, assim, ao mesmo tempo que entra muitos pretendentes, também entra muitas crianças. Né? Mas aí eu só posso, por isso que eu sou de você, assim, eu posso falar de Jabotão, porque eu perguntei teu nome, porque essa reavaliação a gente tentou centralizar para não passar ninguém, né? E aí está centralizado em mim. Então, pelo nome, eu já sei quem já foi, quem vai ser, porque é uma coisa que eu vejo semanalmente, né? A gente mexe nesse cadastro diariamente, porque a gente assim, preza para que nosso cadastro fique assim, sem ocorrência nenhuma. Fica um danado de um sino vermelho desse tamanho, e aí o Conselho Nacional de Justiça, a cada 3 meses, quer saber todos os sininhos, por que está vermelho, por que está amarelo, e aí a gente tenta fazer para que não fique essas ocorrências de jeito nenhum. Mudança de perfil, corro e fiz a entrevista, e aí na minha entrevista não estou mais afim de uma criança de 7 anos, eu vi que 7 anos é muito e eu quero mudar para uma de 5. Na entrevista vocês mudam. Então, assim, não se preocupem com o que você botou lá naquela folhinha inicial que você preencheu quando fez o pré-cadastro. Não se preocupa, certo? Porque vai ter entrevista e vai ter muitos outros momentos que você pode mudar esse perfil. O que precisa para mudar perfil? Tudo precisa passar pela juíza, né? Não é nada assim, Carla, muda aí. E Carla vai lá, Haroldo, muda aí. Nada aí. Então, você vai passar um e-mail para a equipe, né? Ou, geralmente, a gente pede que passe para a pessoa que lhe habilitou, sei lá, porque é mais dizendo que deseja mudar. Olha, eu queria 7, mas agora eu vi melhor, acho que é melhor 5, ou então eu queria 7, mas agora acho que eu quero 10. E aí a gente escreve, a gente pega o e-mail que vocês mandaram para a gente faz um informe e, junto com o e-mail de vocês, coloca dentro do processo e manda para a juíza. E aí, quando o perfil, a mudança é muito pequena, por exemplo, eu aceitava só menino e agora quero menino e menino, eu queria 7 e agora quero 8 anos, aí geralmente ela pede para a equipe se posicionar de acordo com o que conhece do casal, né? E aí ela já defere a mudança. E a gente vai no cadastro e muda, né? Mas algumas vezes, quando a mudança for muito radical, eu sempre quis um bebê. E agora eu chego ao judiciário dizendo que quero 3 com mais de 10 anos. Aí a gente precisa fazer uma reavaliação, né? Para ver o porquê dessa mudança, se é plausível, se, né? Enfim. Também é preciso dessas reavaliações, além dessas reavaliações trianuais, se eu também dou muitas negativas. A gente costuma dizer 3 negativas dentro do perfil de vocês. Por exemplo, hoje, o Cadastro Nacional, o Sistema Nacional de Adoção, ele prevê que eu faça buscas dentro daquela minha idade, vamos dizer, eu, né, e Haroldo, que queremos crianças de até 8 anos, mas ele faz uma margem para mais de 2 anos. Então, possivelmente, eu posso ser ligado por alguém da vara da infância para dizer, olha, você colocou até 8, né, mas o cadastro fez uma vinculação de uma criança de 9,5. Você tem interesse em conhecer? Aí você vai dizer, não, porque é fora do meu perfil. Então, essa negativa não vai gerar nenhum ônus para você no cadastro. Quando é que gera a negativa? Eu queria uma criança até 8 anos. Aí, a primeira vez, alguém ligou para uma menina de 3. Aí eu disse, não, é porque agora eu estou no pós-doutorado e não consigo, não dá certo. Aí liga de novo, não, porque agora só eu estou trabalhando e meu marido não está. Aí, assim, 3 coisas. É óbvio, gente, tem justificativa, e quem vai avaliar isso é a equipe, não é simplesmente o juiz, é a equipe interprofissional. Por isso existem as equipes interprofissionais dentro do judiciário, né? Porque a gente não vai só olhar a lei, o que está ali posto naquela lei, mas a gente vai avaliar a situação. A gente já teve negativa porque a pessoa disse assim, a minha mãe acabou de morrer e eu estou vivendo um luto e eu não estou bem para isso, né? Então, é óbvio que isso a gente não pode colocar como motivo sem justificativa. É um motivo com justificativa, né? Era eu e meu marido, e eu perdi meu marido por Covid. Então, assim, é óbvio que isso é justificativa. Mas, às vezes, a gente vê umas justificativas bem, assim, sem sustentabilidade. E aí, não é que você seja excluído do cadastro. Você é chamado para uma reavaliação. Então, todas as vezes que a juíza tiver dúvida em relação ao seu perfil, você é chamado para uma reavaliação. Não significa dizer que você vai ser excluído do perfil, do cadastro. Quando é excluído do cadastro? Quando eu faço as devoluções. Então, se eu adoto uma criança dentro do meu perfil, se eu passo o tempo de estágio de convivência, já estou com uma criança 3 anos, depois eu digo, mas eu não queria porque agora ele é diabético.
e eu não sabia que ele era diabético. Aí vou lá e devolvo, enfim. Aí uma das penalidades que o Estatuto prevê é ter o teu nome excluído do Cadastro Nacional de Adoção. É óbvio, assim, que as devolutivas, elas nunca, assim, às vezes elas não são por motivos tão óbvios assim, né? São por um monte de fatores que são avaliados, né, pela autoridade judiciária. Então, assim, também a gente precisa se preocupar muito com isso. Então, a mudança de perfil é assim, né, sem muita burocracia, doenças tratáveis, é um outro tópico que a gente sempre fica, bota ou não bota, o que é isso? Versão. Qualquer doença que a criança tiver naquele momento, o técnico que vai fazer o cadastro, ela tem que colocar ali. Então, se assim, eu tiver com otite, a criança tiver com otite, ouvido inflamado naquele momento, eu tenho que botar que ela está com a doença. É tratável? Sim. É curável? Sim. Né? Mas eu tenho que colocar ali. E aí, algumas vezes, eu coloco no meu cadastro que eu só quero crianças absolutamente saudáveis. E aí eu perco a oportunidade de uma criança, por exemplo, com uma doença tratável, né, com uma doença curável, onde é muito mais fácil eu poder abrir um pouquinho isso, dizer que aceito por doenças tratáveis e curáveis, e saber qual é a doença. Por exemplo, pronto, eu aceito. Então, o que ela tem? Ela tem vitiligo, né? Aquela que fica coloraçãozinha na pele. Ela está com asma, ela tem bronquite, né? Então, assim, tudo isso é passível de uma conversa. Nada é assim, isso, tem que ser isso, né? Por isso que existe esse processo da aproximação, que a gente fala do namoro. Então, quando eu ligo, Tailândia, olha, chegou, tem uma criança dentro do seu perfil, e aí a gente está ligando para saber se você tem interesse. A gente nunca vai dizer na primeira conversa tudo sobre a criança, né? A gente quer saber da sua intenção, de saber a história. Geralmente a gente liga ou para o marido ou para a mulher, não sei, quem atender, e a gente fica desesperado quando ninguém atende o telefone. Por quê, minha gente? Muita gente muda de telefone e esquece de lembrar do judiciário. Eu já tive um caso que a criatura só queria um bebezinho bem novinho, passou 5 anos esperando. Quando chegou a vez dela, menina, era um bebê, sei lá, de 8 meses, alguma coisa assim. E não tinha e-mail, nessa época nem tinha e-mail nem nada. Não tinha telefone, não sei o quê. E a gente teve que fazer, em vésperas daquele feriado que tem do Natal, que a gente sai no Natal e só volta dia 1º de janeiro. O pessoal também diz que o judiciário passa um mês inteiro de férias. Não é, é só, sei lá, do dia 23 até o dia 1º. E aí a gente foi-se embora lá no sítio, já perto de Moreno, mas aí de Jaboatão, dizer, mulher, por que não atualizasse? O teu bebê está lá esperando. E era uma história linda, minha gente. A mulher chega para mim e diz assim, quando ela me vê, né, ela me reconhece e eu não reconheço ela, porque ela estava bem gordinha. Aí ela olhou para mim e fez, Carla, como tu tá gorda? Mas ela me reconheceu, mesmo eu gorda. E eu não consegui reconhecê-la. Aí ela fez assim, poxa, e engraçado, ontem eu fui na igreja, e a igreja é da fé dela. E aí a pessoa disse assim, seu Samuel tá chegando. E aí, menina, me deu um arrepio, porque a criança que eu ia lá dizer, né, para ela, o nome do menino era Samuel. E aí, enfim, mas porque a equipe perseverou, e a equipe foi lá e fez visita, disse, mulher, vem embora, ajeita teu telefone, que já chegou a tua vez. Então, assim, não façam isso. Mudou de endereço, mudou de telefone, basta um e-mail para a equipe, não tem nada de burocrático, a gente faz essa alteração. Ah, eu estou em Jaboatão, mas agora meu marido conseguiu um emprego melhor e vai morar em Vitória de Santo Antão. Não se desesperem. Os sistemas, eles são interligados. Então, tudo que você tem, ó, já estou aqui desde 2017, tu vai levar a tua posição de 2017 para lá, para Vitória de Santo Antão. É automático, é rapidinho, basta que tu comunique, mande para a gente o teu novo endereço, a gente faz essa transferência e a gente avisa a vara, ó, tá chegando um que era de Jaboatão e está indo para vocês, e você continua na sua posição em tempo. E aí também, isso é uma questão que vocês às vezes ligam para a gente assim, eu era o 17, e por que agora eu sou o 18? Porque às vezes acontece isso, alguém que veio do Mato Grosso do Sul, veio morar em Jaboatão, e ele se cadastrou primeiro que você. E aí ele passou na tua frente nesse sentido, porque ele levou o seu tempo. Mas também, se você for para qualquer outro lugar, você vai levar o seu tempo de cadastro. Certo? Deixa eu ver mais. O que é que falta, Tailândia?
Falta mais alguma coisa? Chegou 9 horas. Em relação a isso que você disse, né, Carla? Independente de você estar na 17ª, na 18ª, na 20ª posição, não significa que você está nessa colocação, porque o perfil da criança que você pretende é quem vai determinar o seu caminhar no cadastro. Às vezes está todo mundo lá num bolo só, mas o primeiro que é uma criança de 6 meses e lá o 20º que é uma criança de 3 anos. Quem vai adotar primeiro? Quem está querendo uma criança de 3 anos, se a criança de 3 anos for a criança que primeiro aparecer. É muito relativo. Eu estou sem mostrar minha cara aqui, porque minha internet é péssima. Mas agora eu lembrei. Eu só vou repetir isso para ficar bem claro, essa questão da fila. Eu sou o 5º e aceito até 6 anos de idade. E entrou uma criança de 4 anos. Só que o primeiro não aceita da cor negra, e a criança era negra, eu botei, vamos dizer, cor indeterminada, qualquer cor, né? Aí o segundo aceita, mas só até 2 anos. O terceiro aceita, mas só aceita a menina. Aí acaba que eu que estou no 5º, para aquela criança, eu vou para o primeiro lugar, né? Então, existe uma fila formal, que é de acordo com o primeiro lugar de quem entrou em 2015. Hoje, a gente tem gente de 2016 no cadastro, né? Pessoas que têm um perfil mais restrito, então a gente ainda tem 2016, 2017, 2018, né? Mas muitas vezes, por exemplo, como eu estou dizendo a vocês, né? Um pretendente que se habilitou no começo do ano está com a menina de 10 anos, porque quis esse perfil. Então, ele acabou sendo, que era o nosso, sei lá, 102º, ele virou o primeiro para aquela criança. Então, Carlos, o perfil, ele, assim, não quer dizer nada em relação à fila, porque dependendo do seu perfil, você está em uma posição, de repente você avança, é isso? Exato. E aí, se eu coloco 2, e vai para o cadastro das crianças, então eu posso estar no final, mas eu não tenho, por exemplo, hoje eu não tenho ninguém eu já fiz, inclusive, 3 adoções com 3. Eu não tenho ninguém jabotão com 3. Então, se entra hoje alguém dizendo que quer 3 e eu tenho 3, ele é o primeiro da fila, né? Por exemplo, HIV. Já tem período que eu não tinha nenhum pretendente que aceitaria crianças com HIV. E aí, hoje, a gente já tem. Então, mas aí o que eu faço? Em vez de eu ser os 50, eu já subo para os 5, porque eu tenho poucos que aceitam HIV. Então, eu já vou para cima. Haroldo quer falar alguma coisa sobre isso? Eu também, depois. Haroldo? Está escutando? Estou, sim. É porque a internet, né, é uma beleza. Não, só para explicar que tem, eu acho que o Andy e Patrícia, acho que falaram sobre essa alternância na posição da fila. Acho que elas já são habilitadas, né? E aí, por que desce, por que sobe, né, tudinho. É importante, assim, falar sobre isso, porque tem pessoas que adotam, estavam na frente dela, adotaram, saíram. Tem gente que, né, estava na reavaliação, saiu, depois voltou. Entrou gente, enfim, essa posição na fila é bem volátil, né? Não é uma coisa estanque, né? É aquela posição e fica, né? Dependendo do perfil que elas colocarem lá, né? Vai ficar alternando mesmo, né? Pelo dinamismo que tem o Sistema Nacional de Adoção, né? Para ficar mais claro para todos eles. Carla, eu acho que não falou um pouco sobre a realidade dos abrigos, eu acho que um pouco isso que também Yara pediu para a gente comentar, né? Falar dessa coisa das crianças que não são bebês, né? Que tem lá, né? Enfim. Eu não sei se a gente falou. Assim, se eu pudesse ter trazido em números quantos bebês eu tenho, quantos adolescentes eu tenho, quantos vinculados a grupo de irmãos, talvez ia ficar mais fácil, mas de fato. No abrigo, tem crianças pardas, né? A maioria delas tem mais de 10 anos de idade. Nós temos muitos adolescentes, muitos. Né? É importante dizer, né, Carla, que essas crianças estão lá esperando a situação jurídica delas, né? Ou elas são reintegradas, né? Ou elas podem ir para a família substituta, que são vocês que vão estar no cadastro aguardando. Mas, assim, por exemplo, no sistema, quando tem uma informação pública lá, né, que todo mundo pode ter acesso, o acesso lá vai dizer que só tem adolescente, né? E se tiver alguma criança ou outra criança, uma ou outra criança faz parte de um grupo de irmãos que não está com os pretendentes com esse perfil. Por isso que ainda não foi para adoção. E deixar claro assim, por que não tem criança ainda? Por que não tem criança lá na informação pública lá? Porque quando a criança da gente
dentro do perfil de vocês vai para adoção, ela automaticamente já vai para um pretendente. Então, rarissimamente, com idade adotável, porque as crianças todas nossas é muita pergunta estarão massa já direcionadas para os pretendentes. É muita pergunta massa, minha gente, que dava realmente para a gente responder. Talvez, se a gente fizesse um só de pergunta e resposta, ia ser bem interessante. Assim, não há critérios específicos. Vai ser o primeiro da fila que aceita 2, então vai ser 2, né? Uma criança de até 4 anos com HIV. Eu tenho poucos que aceitam com HIV e poucos que aceitam com HIV de 4 anos, então já vai mais para frente. Mas também, assim, eu não tenho muitas crianças que entram no meu cadastro, né? Com HIV. Uma outra coisa que perguntaram, o que a gente olha na visita? Bom, gente, o que a gente não vai olhar é se a casa é muito rica ou se a casa é muito pobre. A gente habilita pessoas que são simples, né? Porteiro com doméstica, porteiro com dona de casa, vigilante com dona de casa, e empresários, né? Da Bernardo Vieira de Mello. E não é a questão renda, é a questão de que eu tenho esse potencial de paternagem e maternagem. Eu nunca vou ter 100%. Eu sou mãe há 11 anos e eu ainda preciso aprender a ser mais mãe, né? Mas, assim, há um espaço reservado na casa. Às vezes, não é chegar lá e ter um quarto pronto, com berço, ou com cama, ou com beliche. Não é isso. Isso só nos mostra a sua ansiedade. Você não sabe, você botou até 5 anos, então tu não sabe se vai chegar de 4, tu não sabe se vai chegar de 3, tu não sabe se vai chegar um bebezinho, né? Então, assim, é como se eu comprasse um leite e eu não sei se vai ser intolerante ou não à lactose. Então, assim, não é isso. Então, algumas vezes a gente chega numa casa que a pessoa diz assim, olha, tá vendo esse espaço aqui? É o espaço que hoje a gente usa, sei lá, como biblioteca, quartinho de guardado, quartinho da bagunça. E é esse quarto que a gente vai organizar para a chegada do nosso filho ou filha. Ou então, assim, tá vendo esse terreno aqui? O nosso objetivo é construir mais um quarto. E desse lado... Então, assim, não é... Enfim, a gente não quer chegar na casa de vocês e ver um ambiente pronto para a chegada de uma criança que ainda não existe, sabe? Então, a gente não está preocupado se a casa, se o sofá é muito novo ou muito velho, ou se tem Sky, ou se não é isso. Mas se tem condições de acolher uma criança naquela família, né? Se tem um espaço realmente reservado para aquela criança, e a maioria das vezes não é um espaço físico. Então, esse olhar. Aí diz assim, minha casa estava desarrumada. Bom, gente, vê só. Olhar de técnico social, né, pedagogo, psicólogo. Tipo assim, quando a gente vai fazer nas famílias, né, aí diz assim, Carla, você veio hoje. Nas famílias, estou falando das famílias que têm seus filhos, né, que estão em processo de acolhimento institucional. É porque eu não arrumei a casa hoje, Carla. Aí eu brincava assim, menina, ó, esse grude aqui não é de casa arrumada há pelo menos uns 6 meses. Então, assim, a gente tem um olhar, é óbvio que a gente tem um olhar mais afinado, porque a gente trabalha fazendo isso, né? Então, você sabe que o judiciário vai. E aí a tua casa está completamente desorganizada. Estava esperando, né? Você está meio que esperando. Agora é óbvio. Chega na casa de Tailândia. Tailândia mora num prédio e foi para Maragi, deixou as janelas abertas e quando chegou em casa estava tudo molhado. No dia da minha visita. Então está tudo fora do lugar. Eu vou avaliar pessimamente Tailândia? Óbvio que não, minha gente. Eu moro em casa. E aí teve uma chuvada, está cheia de infiltração. Então, não são essas coisas que serão avaliadas. Porque eu sei que aquilo ali foi algo momentâneo, né? Ixi, a gente caiu, foi? Caiu e voltou. Que susto. Caiu e voltou. Então, são essas coisas. A gente não vai ver, se tem pia, se tem prato na pia. Estão me escutando? Alguém está me escutando? Sim, Carla. Sim. Se está cheio de prato, um pouco prato. Agora, é óbvio, minha gente. A gente precisa ter uma certa rotina, uma certa organização. Então, se Haroldo é muito pedagógico, quando vai na casa das mães lá, que o Chico pode dizer assim, gente, 5 semanas que a senhora não lava roupa, né? E essa casa desse jeito, e esses meninos que não estão assim, a gente faz isso.
A gente chega de meio-dia, não tem almoço, numa casa com 5 meninos, e meio-dia não tem almoço. Então, se a gente faz isso com as famílias, né, que têm seus filhos em acolhimento institucional, é óbvio que a gente também espera o mínimo de vocês, né? Mas não é riqueza, não é luxo, né? É um ambiente propício para uma criança ser criada, né? Então, assim, aqui, ó, estou no quarto da minha filha, cheio de corra colada, de qualquer jeito, né? Mas, assim, é a organização dela, não é uma desorganização. Então, é isso que a gente vai ver na casa de vocês. Agora, tinha muita pergunta boa. Essa do formulário. Basta mandar para a gente o e-mail que a gente manda o formulário em PDF para você abrir e preencher. Não se preocupe com isso, não. Tinha muita coisa boa aqui, gente. Mas, assim, eu só consigo ler quando o Haroldo fala ou quando a Thailândia fala. Deixa eu só tentar responder uma pergunta sobre essa busca que a gente faz para grupo de irmãos. Veja, geralmente, aqui na realidade de Jaboatão, a gente sempre busca pela criança mais velha, porque o que a gente entende é que a pessoa que está querendo adotar, ela precisa traçar exatamente o perfil. Então, se eu tenho uma criança de 3 anos com um irmão de 8 anos, a gente vai procurar qual o casal que aceita essa criança de 8 anos para ver se ele também tem o perfil extensivo para essa criança de 3 anos. É dessa forma que a gente tem feito aqui em Jaboatão. Aí outra pessoa perguntou, existem crianças paradas em grupo de irmãos em Jaboatão? Existe, mas não exatamente por essa questão da idade somente, porque às vezes a gente avalia que é melhor a separação, independente de ser grupo de irmãos. Depende muito da avaliação que o corpo técnico, tanto da instituição de acolhimento, quanto do judiciário faz em relação ao grupo de irmãos. Não é sempre que o grupo vai ficar junto. O grupo vai ficar junto quando for melhor para o grupo. Mas, às vezes, entre 1000 aspas, uma criança acaba desfavorecendo o processo adotivo da outra. Né? E aí, quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente já opta, né? A gente já sugere que seja feita a separação deles. E aí, dentro de uma outra perspectiva, né, que seria família solidária, a gente promove que essa criança mantenha um vínculo com o irmão, cada um em sua família. Eu não sei quem perguntou isso, mas achei fantástica essa pergunta. Perfeito. Então, assim, ninguém fica parado no cadastro, porque são 7 irmãos. E agora? Já aconteceu, gente, quando eu cheguei, o Tailândia sabe de que eu estou falando, e passou anos, porque ninguém tinha coragem de dizer assim, minha gente, vamos ver aqui como é que vai ser dividido. Né? E não vai ser dividido sem eles saberem, sem eles opinarem. Eles dizem, eu preciso ir com fulano, eu quero ir com ciclano, não sei o quê. E assim, a gente vai colocar em famílias que deem essa possibilidade, né, pelo nome de família solidária, deles se encontrarem, deles manterem um vínculo. Por exemplo, eu tenho um irmão que a Covid levou, morava pertinho de mim aqui, em Olinda. Mas eu tenho um irmão que mora em Sergipe. A gente se vê 3 vezes no ano. Mas ele não deixou de ser meu irmão, nem a gente deixou de ter vínculo. Eu não vejo ele todo dia. Vejo 2 vezes, 3 vezes no ano. Então, é isso que às vezes acaba acontecendo. Então, os grupos eles são divididos, há uma possibilidade de adoção, né? E eles podem ficar mantendo um contato. Quem decide isso, é óbvio, que é o pai e a mãe, né? Assim, vocês que adotaram, são pais e mães, é que vão dizer, ó, o tempo é esse, é aquele, ó. Primeiro eu vou conversar com os adultos, saber quem são os pais, e aí como é que vai ser. Não é o judiciário que vai dizer, olha, tem que se encontrar 3 vezes por ano, 1 vez por ano. Não, vocês aqui não construem isso. Mas a gente abre toda essa abertura e essa possibilidade. Outra questão que o senhor Ricardo trouxe, que eu achei fantástico. Desculpa, Tailândia e Yara. Sem problema. Só para avisar, pessoal, porque tem gente que está pelo celular não consegue acompanhar o chat. Estou colocando aí o link para preencher o formulário. Quem precisar da declaração de participação, acessa o link lá e preenche o formulário. Da outra vez, algumas pessoas tiveram dificuldade, então eu vou pedir o seguinte: quem tiver dificuldade, fala comigo pelo chat agora, antes do final da reunião, tá, gente? Após o final da reunião, eu não vou enviar o link novamente. Então, assim, quem tiver dificuldade, fala comigo aqui pelo chat, que a gente resolve aqui durante a reunião. Valeu, obrigada. Pronto, só retornando. Seu Ricardo, ele trouxe uma questão que a gente teve abordando recentemente, sobre o perfil de adoção tardia. E aí eu tinha colocado no chat que esse perfil de adoção tardia tem que ser uma coisa muito pensada, não tem que ser uma coisa, não, é porque eu quero que seja mais rápido, não por isso. E aí ele explicou muito sabiamente, e de uma maneira bastante louvável, que ele estava pretendendo uma criança maior, pensando na idade dele.
Isso é uma maturidade, viu, seu Ricardo? Uma maturidade excepcional, que não é todo mundo que pensa nessa questão. Mais para frente, quando o senhor tiver 60 anos, o seu filho tiver 1, ele vai ter 5, e aí o senhor pode adoecer, o senhor pode não ter, né, as forças físicas para dar conta dessa demanda. Eu achei fantástico. Obviamente, não existe idade para adotar. Não, com 60 adota. Mas a gente tem que buscar uma adoção que a gente consiga dar conta da demanda da criança que a gente está adotando. E é só parabenizando o senhor, viu? Porque é muito difícil ter essa percepção e essa maturidade. Eu acho que os grupos têm ajudado bastante o senhor em relação a isso. Que bom, que bom, que bom. Perfeito, perfeito. Por isso que era bom se a gente pudesse ter tido esse tempo dessas trocas aí, né? E poder ver. Porque eu só vi o seu Ricardo, porque acho que ele falou alguma coisa e ia aparecer. Mas é massa. A gente já está caminhando para o fim, né? A gente já passou do tempo que a gente disse que ia ficar. Infelizmente, a gente não tem como estender isso para muito mais. A gente vai ver outras possibilidades da gente estar vindo numa coisa mais leve, sem esses passo a passos todos, né? Porque, assim, é óbvio que sempre entra gente no grupo nova, mas, assim, também grande parte permanece e talvez a gente viesse mais nessa coisa mais leve, de estar respondendo, talvez cara a cara, enfim, o que seja possível, né? Porque eu, Tailândia, Haroldo, né? Nós somos só os analistas judiciários e aí nem tudo a gente tem as respostas, né? A gente precisa perguntar lá à autoridade judiciária o que ela acha para poder passar para vocês. Mas, assim, foi muito, muito, muito bom. Uma pena não poder responder mais coisas, né? No próximo eu fico respondendo. Eu acho que a gente já fez um com Além do Sangue, acho que a juíza falou, e eu fiquei só nas respostas, só respondendo. Aí foi massa. Mas, assim, ela também é uma pessoa super disponível, adora vir aqui nesse espaço. Quando for convidada, com certeza ela virá, né? Queria agradecer a Tailândia e a Haroldo, que, assim, são mais do que colegas de trabalho, são parceiros para a minha vida. Braço, mão, perna, tudo, né? E por, assim, estar se disponibilizando. Se eu sou tímida e detesto participar desses espaços, eles também não gostam muito. Mas, assim, vocês são muito importantes para a gente, e a gente achou que a gente tem que vencer nossa timidez e vir aqui falar para vocês, né? Sem o juridiquês, né? Sem o juridiquês, sem aquela coisa formal, mas, assim, no papo a papo, a gente tem muitas experiências e muitas histórias que aí um outro dia, quando nos convidar, a gente vem contar e vem tentar ver essas dúvidas aí. Se Yara depois quiser, né, pegar essas dúvidas principais e está mandando para a gente também pode dividir, né, entre eu, Haroldo e Tailândia e os outros membros da equipe para estar dando uma devolutiva. A gente realmente não vai conseguir responder 100% e a gente também não vai conseguir responder para a semana que vem, né? Mas, assim, a gente está disponível, né? Eu acho que o pessoal colocou aí o e-mail da equipe, os e-mails da gente, os telefones lá da vara. E, assim, quando voltar o presencial, que tudo estiver tranquilo, que a gente pudesse encontrar, com certeza a gente vai para um encontro presencial desses, que a gente já fez e era muito massa. Era muito massa. É só gratidão mesmo, assim, por estar aqui. A timidez passou longe, viu? Saíram super bem. Eu já conheço, né? Parceiros aqui. Muito massa. Tailândia e Haroldo, façam as suas despedidas aqui do grupo. Carla, Oi, amor. Eu gostaria também de agradecer, né, pelo convite, pelo encontro, por rever vários que já fizeram o curso, né? Acho que eles amam esse encontro, Bianca, Rosiane, Kempis, Tiane Elástico, o melhor sobrenome que tem, né? Que foi do curso anterior. Esse a gente não esquece. Carlinha, Felipe. Tem uma pessoa que tem um nome bem diferente também, uma pessoa até que Tailândia militou. Aí a gente dizia, nunca que a gente vai esquecer o seu nome. Aí a mesma coisa, eu disse, nunca vai esquecer por causa do sobrenome dela. Eu estou extremamente feliz, né, por estarem aqui todas vocês, Cristiane, todos, né, que eu estou reconhecendo pelos nomes. Agradecer também a Tanani, que está no encontro, é uma colega assistente social que eu vi que está no encontro. Paulo, acho que é o esposo dela. Lidiane, que foi estagiária nossa, que agora é assistente social. Alex, também está no encontro. Minha gente, muita gente boa. Né?
Um prazer ver super você. gratificado por tudo isso. Tanânio, Essa mulher, coisa essa linda. Ela Excelente, é maravilha. Essa mora no coração de todo mundo. A gente está feliz, gente, por tudo isso, né? Por vocês estarem se preparando, estarem dando continuidade a isso. A quem ainda não fez o curso, né? Vai estar conosco de novo, vai ter outras oportunidades, né? Vão haver outras oportunidades para a gente falar mais coisas, para a gente tirar mais dúvidas. O curso está sendo à distância, está sendo meio difícil, né? Eu mesmo acho bem difícil. Meu curso, eu fiz pedagogia, eu fiz presencial, eu acho bem difícil ser à distância, mas é o jeito que a gente está tendo de fazer, né? Então, assim, quem não fez ainda vai fazer, né, conosco, vai ter a oportunidade de falar muito mais, né, de a gente aprender muito mais coisas. Quem já fez viu que é bastante produtivo, construtivo, amadurece, né, vocês em relação ao perfil da criança que vocês querem, dão mais segurança, né? Preparam vocês para o primeiro encontro com a criança, para os outros encontros, enfim, deixam vocês mais munidos de informações, né, para tudo dê certo nessa caminhada do processo adotivo de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Não, contemplada com a fala dos dois. Massa, foi muito massa. Eu queria falar também, mas não sei como é que eu faço. O senhor fala. Fala. Tá me ouvindo? Meu Deus, já fica. Olha, gente, é o seguinte, muito obrigado aí pela reunião maravilhosa, como sempre, muito esclarecedora. E eu confesso para vocês, eu e meu companheiro estamos nos habilitando para sermos adotados, porque meu filho já existe. Eu só espero que ele me adote, porque eu já adotei. Excelente. Já adotamos. É isso. Muito bom, Gente, conhecer vocês. eu agradeço Ele conseguiu muito. enviar meus dados. Ah, tá Ele tá lá certo. conseguindo, quase que eu choro aqui. Gente, eu queria agradecer muito a Obrigado, presença de boa todos noite. vocês. Boa noite. Eu Boa acho noite. que é bem Eu já legal conheço. para os pretendentes conhecerem vocês da vara, né? Que agora que está tudo online, aí ninguém se conhece. Eu tive o prazer de conhecer vocês, né, pessoalmente. Pois é, mas uma hora isso vai acabar e a gente vai ter as reuniões presenciais e eu vou levar meus meninos para vocês conhecerem. Amém. Com certeza, vai ser maravilhoso. Vai sim. Amém. Tchau, Então, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos encerrando por aqui. Eu queria reforçar, se alguém teve alguma dificuldade aí com o formulário, que fale agora ou cale-se para sempre, pode postar aí no chat. Eu estava com dificuldade, mas Darlan resolveu. Boa. Está resolvido, está lá, ele mandou. E agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, né? Como a gente já falou lá no grupo, o objetivo da gente é ajudar a termos mais famílias saudáveis, né? Para acolher essas crianças que tanto precisam. Então, boa noite aí para vocês, bom feriado e até a próxima. Até, Valeu, Yara. tchau, tchau. Tchau.